a mais um episódio do Laranjinha Talk, o nosso último episódio de 2024, hoje com ele, o Darlan, que já esteve aqui com a gente outra vez, trabalha aqui, ó, tá sempre aqui atrás dos bastidores, vocês que não veem com a gente. Hoje a gente vai falar várias ideias para você que quer trabalhar para você mesmo, quer empreender, as dificuldades que você pode encontrar, ideias para você ter, para você entender como é diferente esse universo, mas como ele é bom em vários e tantos aspectos, né? Como isso tudo é tão bom. Trabalhar por conta própria, ser seu próprio chefe é muito desafiador, mas é muito bom também, né? Então a gente vai bater esse papo bem legal aí para você já entrar em 2025 cheio de novos insights. Não é isso aí, Darlan? Ó, para você que tá aí atrás da câmera, fica ligado que nós vamos dar ideias poderosas aqui hoje, hein? Isso aí, exatamente. E encerrar o ano também com chave de ouro, que esse ano foi um ano muito bom, então vale a pena a gente trocar essa ideia, esse papo descontraído, mas que ao mesmo tempo consigamos ajudar aí a resolver. Exatamente. O ano foi muito bom mesmo. E quando a gente trabalha pra gente mesmo, a gente não consegue medir o ano mês a mês, né? Às vezes a gente tem um mês mais fraco, mas os outros meses seguram aquele mês, né? Então, assim, é diferente a perspectiva do que foi o ano é diferente, né? Com certeza. E cada negócio, né, Adriana, tem particularidades. Com certeza. Seu fluxo de caixa, entender esse conceito de fluxo de caixa há pouco tempo. Eu já deveria ter entendido isso há mais tempo. Mas o fluxo de caixa, falando de uma forma bem simples, é o tempo em que, a partir do momento que a venda é realizada, até o momento que o dinheiro entra para o caixa da empresa. Tem empresa que vende, em 5 minutos o dinheiro entra no caixa. É verdade. Tem empresas que é um mês, tem empresas que é um ano, tem empresas que é 10 anos. É. Então, até nisso, o empreendedor tem que ter muita atenção, porque o caixa é um pilar das empresas, né? Você imagina você fazer seus cálculos, mas esquecer o conceito do fluxo de caixa, imaginar que o dinheiro vai entrar rápido e ele não entra, e aí você tem um grande problema na empresa. Você tem que tomar até muito cuidado, porque entra, você tem os clientes, né? Vou chutar valores avulsos aqui, só pra você entender. Aí você tem um cliente, um dia entra R$500, outro dia entra 1.000. Aí o outro entra 2.000. E aí você vai deixando o dinheiro, vai entrando e vai tendo as contas para pagar, vai saindo. Você não vê. Se você não fizer um controle, você não sabe quanto que entrou, quanto tem para entrar e quanto está saindo. Vou dar um exemplo da nossa empresa de energia solar. Nosso fluxo de caixa, em média, é algo entre 40 e 60 dias. Tem projetos que o caixa demora mais para receber o capital daquela venda. A gente realiza a venda, aí muitas vezes é financiamento, tem tempo para aprovação no banco, tem aprovação na concessionária de energia, tem o transporte do material até a casa do cliente, a instalação, só então o cliente vai nos pagar. Então a gente demora algo entre 40 e 60 dias para receber, isso quando não demora mais, né? Às vezes uma facilidade de pagamento, alguma coisa desse sentido, pode demorar até muito mais, né? Se a gente parcela para o cliente, por exemplo, 6 parcelas, então a gente aumenta esse prazo consideravelmente. Verdade. Isso aí tem que ser muito bem observado, né? Porque pode comprometer o caixa da empresa. Eu quero até falar isso uma vez, ó, o que mais quebra as empresas é problema de caixa, fluxo de caixa. Por falta de dinheiro, aí o empresário não consegue honrar os compromissos com os colaboradores, com os distribuidores. No seu caso, tem colaborador, vocês tomam muito cuidado, né? Porque se é de 40, 60 dias para entrar o dinheiro do projeto, nesses 60 dias, você já pagou 2 vezes o funcionário. Exatamente. Você tem um mês, por exemplo, com pouca venda, então ele vai refletir, esse mês fraco vai refletir 60, 90 dias à frente. Então tem toda essa lógica. Eu até estava falando com a Thaís essa semana. Como a empresa de energia solar, como ela é complexa, porque ela envolve essa gestão dos projetos, ela envolve esse fluxo de caixa longo. Como tudo isso é complexo, é motivo da gente ter muita atenção, né, no decorrer do trabalho, né? É verdade. Cuidado, né? Tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. As particularidades, né? Como você falou. E mesmo para quem trabalha em casa, como eu trabalho, como a Joyce trabalha, a gente tem que tomar. Você tem que tomar cuidado, né? Porque você tem cliente, aquele cliente vindo com você todo mês. Mas qualquer momento ele pode encerrar o contrato e aquele mês te dá uma quebrada. Você nunca sabe. Tem uma crise, por exemplo, por causa da pandemia, que teve empresas que perderam aí 80%, 90%, 100% dos seus clientes por nada. A gente tem que estar pronto para isso. Por isso, a reserva de emergência. É verdade. No nosso caso, foi muito boa a pandemia, né? Porque foi quando deu aquele boom digital. Então, para quem trabalhava como a gente trabalha, foi o inverso, né? Foi quando veio. Aí que está uma reflexão interessante. Seu negócio hoje, você que já tem um negócio, o que pode atrapalhar o seu negócio? Quais crises podem
acontecer com o seu negócio, que você talvez não parou para pensar, mas é muito melhor pensar antes de acontecer, né? É porque o mercado vai mudando, né? São vários momentos diferentes. Naquele momento que estava acontecendo a pandemia, enquanto um monte de coisas presenciais estava todo mundo morrendo de preocupação, o que ia acontecer com eles, a gente estava trabalhando no digital, foi um momento que a gente surfou, assim, foi um momento muito, muito bom. E aí depois veio a outra preocupação, começou a voltar ao normal. E agora? O que vai acontecer? Esse pessoal vai sumir todo de novo? A gente não sabia, a gente nunca sabe. Então a gente tem que estar sempre acompanhando o que está acontecendo no mercado e entender como isso pode interferir na gente, né? Muito complexo. E a gente tem que entender que os empreendedores e o agronegócio do país são os motores, né, do nosso país. Sem sombra de dúvida. Então, a responsabilidade de se empreender, a responsabilidade de ter uma equipe, ter um caixa, ter compromissos, né? Eu sou do time que acha que uma empresa não deve ter dívidas. Claro que não podemos generalizar, porque existem dívidas de alavancagem, que fazem, né? São momentos estratégicos, né? Exatamente, as dívidas têm que ser muito estratégicas também, né? E quem está iniciando um negócio, por exemplo, eu acho que tem que pensar muito antes de fazer dívidas no início, porque tem segurança, não tem certeza, né, da caixa, certeza daquele sucesso ali de vendas, de faturamento. Então, eu acho muito perigoso assumir dívidas, principalmente se aquelas dívidas se a gente não tem outros meios para pagar, se a gente cansa, se são dívidas relativamente altas em relação ao que se espera de faturamento, se não existe uma constância de faturamento que possa embasar essa decisão de tomar crédito. Eu acho que tomar crédito é uma decisão muito séria. Aí é onde entram as peculiaridades. Alguns negócios, a pessoa precisa de muito pouco, mínimo, assim, ela já começa a investir. Então, ela não tem nem por que fazer dívida. E se ela for fazer, é uma dívida mínima, que mesmo que o negócio não caminhe do jeito que ela imagina, ela ainda vai conseguir arcar. Agora, tem negócios que precisam de muito mais capital. Se a pessoa for pegar aquele dinheiro todo de crédito para começar, e aí o negócio tem um risco maior, ou então um tempo de retorno mais demorado. Tem negócio que a pessoa começa trabalhando hoje, mês que vem já tá tranquila, assim, não vou dizer que ela tá ganhando rios de dinheiro, mas a coisa já tá caminhando, né? Tem negócios não, tem negócio que a pessoa começa hoje, ela só vai ver o dinheiro entrar daqui a 6 meses. Construção, né? É. Você deve ter dado a dica para a audiência de tentar começar com serviço, né? Provavelmente. Com serviço. O que eu ensino ao pessoal é serviço. E serviço você não precisa de nada. Você precisa só do material que você precisa para prestar o serviço, né? Então, no caso do digital, celular e computador. Não precisa de mais nada. E se você não tem computador, também começa com o celular, depois você compra o computador. Mas aí, mesmo que você invista no computador, é investimento mínimo. Quando eu comecei o meu primeiro negócio, eu tinha... O computador e celular eu não vou contar, porque eu já tinha... Você usou o que você já tinha. Já tinha o meu, então não vou contar. Eu tinha um 13º, o salário era R$700. Comecei com R$700. Deu para comprar só ferramentas básicas mesmo. Foi o que? A manutenção do celular? Manutenção de computadores. De computador. Ferramentas básicas, uma mesa e acho que foi só um instante mais simples. Então ali eu comecei a fazer o quê? A manutenção do computador. Quer dizer, eu usei um pouco o capital que eu tinha. Aí você quiser se endividar para começar desse jeito, né? Imagina que eu tivesse me endividado. Eu peguei o meu 13º. Mas possivelmente seria com familiar, não seria com banco. Não, e é uma dívida mínima, uma dívida de R$700, uma dívida de um salário. É pequena, que você pode dividir ela e diluir ela e pagá-la de outro jeito. Isso é ser prudente, né? Isso é prudência, né? E ter liberdade, tem que saber que o preço da liberdade é esse zelo, né? Essa prudência, essa vigilância, né? Que se diz, né? O preço da liberdade é a vigilância. A gente tem que vigiar a nossa vontade de investir, a nossa vontade de fazer. Tem que ser cauteloso. Pode ter a vontade, mas não faça tudo. Se começa como serviço, você já elimina a maior parte do risco. Porque como serviço, se você estiver trabalhando direitinho, se você estiver estudando, entendendo o que você está fazendo, para quem você está fazendo, você acaba não ficando sem o trabalho. Então, qualquer trabalho que você pega, já paga aquilo ali que você está fazendo e você fica mais tranquilo. Quando você vê, está entrando mesmo dinheiro. O serviço tem mais uma vantagem. Você não precisa dedicar seu tempo integral necessariamente. Você pode ter um trabalho de carteira assinada e, por exemplo, ter uma renda extra. Você pode começar com os dois e aí na hora que você sentir que empatou, tô batendo o salário que eu ganho no meu emprego, eu tô fazendo. Então, se eu sair do emprego, vou ter mais tempo para prestar o serviço, então eu vou ganhar mais. Aí é a hora de você pagar. Eu acho que esse é um jeito muito prudente, né? Você faturou ali com o serviço durante 3 meses, 6 meses, 1 ano. Pô, aqui deu certo, aqui deu para ver que existe esse mercado, deu para ver que
eu sei fazer. Deu para ver que os meus clientes já estão me indicando. Comigo foi assim, não. Eu fui meio que queimei a ponte mesmo e eu não tinha pra onde voltar. Porque aí é a questão de perfil também, né? Aí eu comecei, não sabia o que ia acontecer ali. Eu sabia que eu tava encaminhando. Aí eu consegui uma cliente que me pagava R$300 por mês. Nossa, R$300 por mês pra fazer uns negócios na rede social, uns vídeos pra ela lá. E era aquele dinheiro ali que eu tinha. E eu ganhava um salário. O salário, na época, acho que já tava ali perto dos R$1.000. Não sei se era R$998, era uma coisa assim o salário. Então, eu tava ganhando 1/3 do salário. E aí, eu saí e eu falei, seja o que Deus quiser. Você deu um salto de fé. Exatamente. E aí, eu fui atrás também, né? Porque eu não ia fazer um trem desse e ficar lá com os braços cruzados esperando a pessoa aparecer, né? Enquanto a gente é solteiro, tá em casa, na casa dos pais, a gente é jovem, faz todo sentido também dar saltos de fé. Eu só acho que... Na pior das hipóteses, o que eu pensei? Eu tenho um emprego no mercado. Na pior das hipóteses, eu arrumo outro emprego parecido com esse. É para voltar, né? Já sai do emprego, mas deixa a porta aberta. Exatamente. Claro que a gente pensa e tem fé no sucesso, mas é importante ter esse bom senso, porque... E o principal é o seguinte, saber que se der errado, não pode desistir. Não. Seu sonho é empreender, seu sonho é ter o próprio negócio. Não vai ser fácil, mas também você não pode desistir. A resiliência é fundamental. Eu acho que o mais importante é a pessoa avaliar o risco geral. Se não andar do jeito que eu gostaria, quais são as minhas piores hipóteses? No meu caso, não era muito grave. No meu caso, era remediável. Tinha solução, assim. Não tinha grandes compromissos financeiros, né? Não, era só eu comigo mesma. Custo de vida baixo. Exatamente. Tocando nesse assunto custo de vida, queria aproveitar também para a gente levantar essa bola aí. Porque custo de vida é algo também que está relacionado diretamente ao empreendedorismo. E para quem começa a empreender, acho que você vai concordar comigo, quem começa a empreender, é necessário, além de ter um custo de vida baixo, é necessário manter esse custo de vida mais baixo, mais tempo possível. Mas isso é um erro que as pessoas cometem, né? Você vê o dinheiro entrando mais, a tendência é você mudar seu estilo de vida para aquele dinheiro que está entrando. Só que você ainda está se estabelecendo, né? Tem uma brincadeira que quando a empresa é rica, o dono ainda tem que ser pobre. Quando a empresa é milionária, aí o dono pode ser rico. Quando a empresa é bilionária, o dono pode ser milionário. Ele tem que estar sempre um degrau abaixo da empresa, né? E manter o custo de vida baixo, Adriano, claro que é um certo sacrifício, sim, né? A gente pode fazer coisas que a gente gostaria, mas tem aquele termo que é frugalidade, que é usar os recursos com máxima sabedoria. Não é sacrificar, não é deixar de ter, não é deixar de usufruir das coisas boas da vida, de passeios, com a família, nada disso. Mas fazê-lo com qualidade, fazê-lo com sabedoria. Porque a pessoa que iniciou hoje ganhando 1.000, por conta própria, o salário é mais de 1.000 hoje. A pessoa já está abaixo do salário. Difícil, uma luta. Aí daqui a pouco ela está ganhando 2.000. Ela falou, opa. Tem que tomar cuidado com a empolgação. Estou melhor que o salário agora. Já estou melhor que um salário mínimo. Já posso elevar meu padrão de vida. Calma. Estou ganhando 3.000. Nossa, agora sim. Agora fiquei. Isso passa na cabeça de algumas pessoas. Né? Eu me controlei no início, quando o faturamento foi melhorando, para não exagerar, e na empolgação. Aí vem aquela ideia de trocar de carro, todo mundo. Nenhum carro tá bom, todo mundo quer sempre um carro melhor. Trocar de casa, trocar de cachorro, até o cachorro, ela me inventa de comprar um cachorro de R$5.000. Não tem cachorro nenhum, deixa eu comprar um filhote. Tem tanto vira-lata abandonado, pelo amor de Deus. Vai no canil e escolhe um bichinho que tá pra adoção, não sai comprando. E você que acha que um husky siberiano com aqueles olhão azul, que aquilo que é bom e bonito, é bonito, eu sei. Mas é bom, bonito e caro. Você tem que considerar que é caro. Dá trabalho, eu não sei, eu não entendo muito. Dá trabalho. Dá trabalho, eu acho que tem problema de saúde, tem uns que tem problema de saúde. São mais delicados. São mais sensíveis, custo mais alto de manutenção. O veterinário já vai te olhar com o husky siberiano e vai falar, opa, aqui essa manutenção aqui é mais cara. Sei que eu tô feito, porque o banho é 3 vezes mais, só o banho, então o resto... Esses olhão azul aqui, até o óculos se usasse, né? Então dá pra gente adotar um vira-lata assim, vira-lata é amoroso, do mesmo jeito no início. No futuro você pensa no cachorro caro, mas começa pelo cachorrinho barato. Mas é importante fazer o controle, a pessoa ter noção do que tá entrando e do que tá saindo. Eu tive uma aluna, a Rayane, ela foi minha aluna em 2021. Aí, na época, ela já tava no faturamento ali entre 3 e 4 mil reais. Ela tinha essa flutuação aí, um mês um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Porque a gente trabalha assim por conta própria, não é igual um salário, que é X e pronto. Não. Tem mês que entra um cliente a mais, um servicinho a mais, né?
Aí ela tava ali nesse nível de faturamento. Mas aí ela começou a pensar assim, gente, pra onde tá indo meu dinheiro? Porque como ela não fazia o controle, ela não tava entendendo como que ela tava ganhando mais do que ela ganhava quando ela tinha um trabalho de carteira assinada, que ela ganhava um salário, ela ganhava mais agora, mas não tava entendendo pra onde tava indo o dinheiro. Então você tem que ter ali a sua planilha, tem que fazer seu controle. Sem falar que o custo não retrocede, né? Então, se você Não. acostumou com o carro automático, você não quer o manual. De Você jeito nenhum. acostumou no ar-condicionado, você não quer ficar sem mais. De jeito Então, para elevar o padrão de vida, a gente tem que ter cautela e sem contar, Adriana, que conforto é bom, sim. É bom, é necessário. Segurança até mais importante que conforto, um carro mais seguro, uma vida mais segura, um bairro seguro, tudo isso eu acho extremamente importante. Mas tem coisas que dá para segurar, tem coisas que dá para postergar, né? Porque não às sair vezes empolgando, né? não empolga não, porque para voltar depois. Não, vai amar. Sim. Pode, porque aqui não tá saindo som nenhum, não. Eu nem liguei na verdade não, porque eu não acho muito. Mas se você quiser ligar ele, tem que ligar na mesinha aí. Mas eu não precisa não, né? Sei lá, não tá funcionando. A gente grava no. Não tá, não. E o alto, não tá. Fazer o controle. Não Escutar. empolgar. Uma coisa que é muito comum quando a pessoa começa, que ela tá naquele começo, naquele período inicial, né? Vamos falar aí no primeiro ano. Uma coisa que às vezes a pessoa tem muito medo é de perder cliente. Como se perder o cliente fosse perder o negócio. E não é, né? A pessoa tem que aprender a lidar com essa. Não é uma insegurança, né? Aprender a lidar com essa realidade do empreendedorismo. Então eu vou colocar um diamante na mesa agora, que a audiência já vai ter acesso a um diamante valiosíssimo. Que é a palavra foco no empreendedorismo. Quando a gente tem um cliente difícil, um cliente problemático, um cliente que quer colocar preço no seu trabalho, quer fazer. Fecha, não fecha. Quer personalizar coisas que você não personaliza, tem que ser tudo do jeito dele. Tá aí um grande problema, porque você vai perder o foco em todos os seus bons clientes, você vai perder a sua energia toda. Um cliente que não vai acrescentar em quase nada na sua empresa. Claro que alguns clientes nos ensinam a trabalhar melhor. Claro. Tem que dar muita atenção e muito respeito. Você tem que analisar o todo, né? Às vezes aquela dificuldade que você tá vendo ali no começo com aquele cliente tá te ensinando a lidar melhor com os próximos. Crítica construtiva, pedir feedback, aceitar feedback, né? Muita gente vai falar muita coisa, não é pro mal, é pro bem. Tem que filtrar. Não vão levar a mal as coisas pro bem. Agora, manter o foco no cliente que realmente valoriza o seu trabalho, focar no cliente certo, focar no produto certo, focar no serviço certo, focar no canal certo, porque tem gente que vende bem online, tem gente que vende bem presencial. Cada pessoa tem um perfil. Esse foco, ele faz, Adriana, porque quem trabalha sem foco, na verdade, ela tem a sensação de estar fazendo muita coisa, ela tem a sensação de que está atacando várias frentes, que ela está resolvendo muita coisa. Que ela e no fim não tá. Na hora que ela vai fechar lá o mês dela, aquilo não rendeu nada. Tudo pelas metades. Então, eu aprendi isso há bem pouco tempo e isso eu acho valiosíssimo. Depois que eu apliquei o foco no dia a dia, nossa, como fez diferença. Eu vejo isso do medo de perder cliente, eu vejo porque é uma realidade dos alunos no geral. Até que hoje em dia, um pouco menos, eu sinto que os alunos hoje estão um pouquinho mais preparados nesse sentido, mas já peguei muita gente nessa situação. Primeiro, de às vezes pegar de cara, já pega alguém meio difícil de negociar. Aí a pessoa começa a pensar que todo cliente é daquele jeito. E aí ela tá com tanto medo de não ter o dinheiro para fechar o mês dela, ela tá com tanto medo de não entrar o dinheiro para pagar as contas básicas dela, que ela acha que tem que segurar aquele cliente de qualquer jeito, que tem que fechar com ele de qualquer jeito, porque se não fechar com ele, ela vai ficar sem o dinheiro do mês. Não é assim, gente. Tem muito cliente. Muito cliente. A demanda é grande. A gente que às vezes não consegue enxergar, né? Vou dar meu exemplo de energia solar também, nisso que você acabou de falar, que muitas pessoas vão se identificar. Principalmente serviço, quem presta serviço vai se identificar. Alguns serviços eles exigem um orçamento prévio, né? Vidraçarias, madeireiras, energia solar, construção civil, quase que no geral, né? Parte do gesso, piso, quase tudo. Então, o orçamento ele tem esse problema que você acabou de falar. Tem aquele cliente que ele quer o seu orçamento, que é o orçamento mais 10. E às vezes nunca vai fechar com você, só cria o orçamento. Nem fechar ele quer, né? Ou ele já tem o preferido que ele vai fazer com o preferido dele, ele só está pegando o orçamento para levar para o preferido dele. O preferido cobrir. Ou só para. Será que eu não tô perdendo dinheiro? Só quer conferir se não tá perdendo mesmo? Aprender um pouquinho com cada um. Ele fica com vergonha de perguntar, então ele pergunta um pouquinho para cada um. Mas hoje, por exemplo, quando eu quase não visito mais, eu não faço prospecção mais, né? O cliente que já me procura. Mas quando eu fazia prospecção, chegou um ponto de amadurecimento que eu percebi que quando o cliente não tinha interesse de fato,
Ah, não, eu não quero, eu não sei, eu não penso, eu não quero, não faz sentido, eu não acredito, eu não gosto. Meio que não tinha por que eu focar naquele cliente, porque se eu perdesse ali meia hora falando, ele não ia me ouvir nada, ele não tinha interesse, ele não quer saber. Não é nem pra não responder, mas deixa ele de stand-by já. Coloca na cabeça que não vai fechar. Isso aqui eu tô só dando atenção pra ser educado, porque eu acho Vou que não vai ligar, fechar. foi isso, vou Se visitar. fechar, tá bom, mas se não fechar também. Às vezes o tempo que você gasta tentando um cliente, você atenderia 5 clientes bons. Bons assim, todo cliente é bom, mas assim, você visitaria 5 clientes, você teria 5 chances de achar Fechar. um interessado. Quando você acha um cliente interessado, conversa flui, tudo funciona. É verdade. Ele respeita seu trabalho, ele valoriza, ele precisa, ele entende que precisa. É porque precisar, todos precisam. Todos os né? dois lados precisam. Quem contrata precisa, por isso está contratando. E quem oferece precisa, por isso está oferecendo, né? Sem dúvida. Tem aquele cliente que está um pouco soberbo, não, mas já passou um monte aqui de vendedor. Isso tudo complica demais. Porque a pessoa que está iniciando, eu já ouvi isso, falando, nossa, fazendo aqui. Hoje eu já penso diferente. Quando o cliente fala comigo, olha, já passou 3 aqui, 3 vendedores. Eu falo, mas eu não sou vendedor, não, eu sou técnico. Você precisa de um técnico, você pode contar comigo. Então isso já eleva o. Mas isso aí é coisa que você vai aprendendo, né? Você só tem como aprender isso com a vivência. Sem ter vivência com cliente, você não tem como aprender. São os clientes que ensinam a gente. Até porque, falei de vendedor, eu vi num curso de vendas que o cliente não quer que a gente venda para ele. Ele quer sentir que ele está comprando. Né? Todo mundo gosta de comprar, mas ninguém gosta que vendam para eles. Exatamente. Isso é fato. Exatamente. Então, quando eu vou prospectar com um cliente hoje, por exemplo, que é muito raro, mas se eu tiver que prospectar, eu não chego falando, eu quero te oferecer energia solar, esse tipo de palavra me caracteriza como um vendedor. Né? Então, se eu for um vendedor com o meu cliente, ele já cria um bloqueio na hora. Vendedor? Não tem tempo, não. Tem dinheiro, não tem tempo. Ele já tem pronto na cabeça dele. Muito pelo contrário, eu já chego para gerar interesse. Né? Então, eu já vou contornando. Eu nem falo do produto em si a princípio, contornando, olha, seu vizinho tal, então, eu fiz energia solar para ele, tá todo feliz, peça com ele para você ver. Mas quanto que você gasta de luz? 1.000, nossa, dá 12 mil reais por ano, nossa. Eu vi uma moça, que eu não conheço, não sei quem é, para citar, falando de vendas. E venda, gente, vale para tudo. Quando a gente fala de venda, é porque a gente tem uma ideia muito engessada de venda. Mas, no fim das contas, cada negócio que a gente fecha, seja ele serviço ou produto, é uma venda. Aí ela tava com umas revistinhas para vender, ela e o marido dela, iam vender na rua mesmo ali, pra pessoa 1 a 1, né? E aí cada um foi pra um pouco de revista, cada um de um lado da rua. Você vende desse lado da rua, eu vendo desse lado da rua. Passou umas horas, né? Eles se encontraram, ela tinha vendido tudo, ele não tinha vendido nada. Isso mas é a mesma rua, as mesmas pessoas, como é que não vendeu? Aí ela falou assim, mas como é que você tá fazendo? Ela, eu tô falando, eu tenho revistinha pra vender, você quer comprar? Aí ela falou assim, não, mas assim as pessoas não vão te dar atenção. Como é que você tá fazendo então? Ela falou assim, eu falo assim, tem criança na sua casa? Tem filho? Olha que bacana, seus filhos gostam de história? Olha essa revistinha que tem uma história tão legal. Imagina você chegar em casa com essa historinha aqui pro seu filho, sei o quê. Ela contava toda essa história. Incentivar a leitura dos seus filhos. Exatamente. Ela vinha com esse apelo e aí ela fazia a venda. O que importa pro seu cliente? A família importa muito, né? A situação, o financeiro importa muito, né? Então, quer dizer, você não pode entrar, eu sou o vendedor. Não, não tem a solução. Porque assim, a pessoa tá passando na rua, ela tá com pressa, ela não vai parar pra qualquer coisa. Então, você oferecia, não tô querendo comprar nada agora, tô com pressa e tal, sei o quê. Aí, se você já pegou, você tem seu filho, imagina chegar em casa com a bichinha, ele vai ficar super feliz. Fala assim, não, opa, imagina, eu chegar em casa, vou falar pra criança que eu vi ela, lembrei dela, olha, vi essa revistinha, lembrei de você, comprei pra você. Então, assim, não é o produto, é o jeito de abordar. Sem dúvida, isso faz toda a diferença nos resultados também e até na sua própria energia. Porque se você começa a abordar de forma errada, a sua energia cai, porque as pessoas te ignorar. Aí você vai falar, nossa, não funciona. Nossa. Aí você desiste do negócio. Eu não desisti, não, mas no começo, quando eu ia prospectar, ninguém me respondia, era um Deus da acuda, tá? Dá. Eu falei assim, gente, mas eu falo com tanta gente, por que ninguém me responde? Será que eu sou tão ruim assim? Aí você começa a se questionar. Se aquilo é pra você mesmo, se você devia estar fazendo aquilo, né? Se você não devia tentar outra coisa, se você não devia largar pra lá, e você começa a fazer esse tipo de questionamento. Isso é ruim. Então, tem o cliente que não responde pelo WhatsApp também, né? Pede um orçamento na hora que você envia, some. por exemplo, some. Isso tem. Ai, nossa, essa é uma pergunta recorrente. Toda vez que eu coloco no Instagram lá, pergunta sobre clientes, sempre alguém coloca essa pergunta.
O que fazer quando manda o orçamento e o prospecto some, ou o possível cliente ele some? Gente, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O que você pode fazer é, ele sumiu. Você pode mandar só uma mensagem pra ver se tá vivo, né? De repente aconteceu alguma coisa, você não sabe, de repente aconteceu alguma coisa. Ele ficou tão sem tempo, tão louco lá com outras coisas que ele esqueceu de te responder, pensou em te responder, ele não te respondeu. Então, assim, não custa nada você mandar uma mensagem. Manda mensagem, oi, fulano, tudo bem? Você teve tempo de dar uma olhada naquele orçamento que eu te mandei e tal? Não vai responder também, na maioria das vezes, né? Aí, se ele te responder, ótimo. Ah, Adriano, mas eu mandei essa mensagem e não me respondeu. Então, abandona, tá lá, Deixa filho. pra Toca lá. o barco, vai falar com o próximo. Tem muita gente, tem muito cliente em potencial. Não dá pra ficar perdendo energia com quem não quer, né? Não precisa abandonar. Tá ali, esse prospecto aqui tá em aberto, não respondeu. Vou mandar uma mensagem. Se responder, bem. Mas se não responder, larga pra lá. Não fica pensando, gastando energia, pensando por que ele não te respondeu, não. Outra coisa que eu gosto de fazer também quando eu envio um orçamento, eu quase não envio, né? Mas tem negócio que tem que enviar muito orçamento. Tem negócio que é digital, então você envia todos os orçamentos. Eu gosto de enviar e falar, olha, eu vou deixar você pensar e amanhã, em tal horário, eu te mando uma mensagem para saber, né, o que você decidiu. Ajuda muito também porque meio que você conduz a negociação. Você pode dar um prazo, é boa. Essa eu nunca fiz, não. Pode até ligar. É um pouco incômodo, às vezes, ligar. Mas se você enviou um orçamento, se você teve o trabalho de montar um orçamento, meu modo de pensar é que você ganha o direito de ligar para esse cliente pelo menos uma vez. Eu falo para não abandonar, porque tem histórias que eu conheço, por exemplo, minha aluna Silviane, ela teve, não sei se ainda tá com ela, então não sei se ainda é cliente dela, mas já teve um cliente dela que ela prospectou, seguiu lá os passo a passo que eu dei, funcionou, o cara respondeu, eles estavam ali quase fechando, ela montou um orçamento, proposta, mandou para ele e ele não respondeu. Aí mandou mensagem, você viria, não respondeu, mandei orçamento, vai ser, Silvia, manda pra ele, ó, não custa nada, manda uma mensagem pra ele, de repente aconteceu alguma coisa, pra ele não ter te respondido. E aí ele respondeu pra ela e falou assim, poxa, Silviane, tô até sem graça, porque eu sei que você teve o trabalho todo de fazer o orçamento, mas eu vou precisar que você refaça o orçamento pra mim, porque eu vou precisar de mais do que eu te pedi. No fim das contas, ela fez um novo orçamento com valor mais alto, ele fechou com ela o valor mais alto. Então, assim, não abandona, porque você não sabe o que fez a pessoa não te responder. De repente, cada 10 que não te responderam que você mandou mensagem, só um vai te responder, mas talvez aquele um seja o que vai fechar com você. Então, eu acho que ainda vale a pena. Só acho que não vale a pena você ficar gastando muita energia quando não responde. Não respondeu mesmo? Você mandou de novo e não respondeu? Larga de mão. Não fica pensando por que não fechou comigo. Ah, será que não fechou porque tá caro? Será que não fechou porque não gostou do meu portfólio? Você não sabe, você não tem como saber. Adriana, eu sempre entro numa negociação com o sentimento de que eu dirijo essa negociação. Eu conduzo essa experiência de compra. Então, eu penso da seguinte forma. Eu sou responsável pela satisfação, pelo entendimento, pelo resultado do meu cliente no processo de compra, desde o primeiro contato até o último contato. E esse último contato pode ser um mês depois, pode ser um ano depois, não importa, 3 anos depois, eu tenho cliente fazendo. Tem gente que é mesmo. Acho que para todos os serviços. Tem cliente que é na hora, tem cliente que depois. Eu gosto de organizar o meu processo de vendas também da seguinte forma. Um mês que, por exemplo, não está tendo muita visita, então eu entro fazendo marketing nas listas de transmissões do WhatsApp. Dessa forma, eu acabo, no mês que eu não estou tão ocupado, eu me ocupo com isso. E isso é meu marketing. Então eu gosto de ter ferramentas de marketing já. Tem a lista de transmissão do WhatsApp, que é muito boa. Tem as postagens, usando o Canva ali para editar, que é um jeito simples e barato. Então eu já deixo tudo para o momento de baixa no comércio. O comércio abaixou, eu me dedico ao marketing. O comércio voltou, eu me dedico à negociação. O que eu estava falando da negociação, o que eu gosto de fazer? Eu já chego na mesa com o cliente, na mesa, na rua, na roça, onde for, eu vou atender um cliente, eu penso assim, o dever de conduzir todo o entendimento é meu. Eu sou o técnico, eu sou o perito. Né? É você que entende do negócio, não ele. Ele sabe que ele precisa, mas ele não entende. E às vezes o cliente vai enfiar uns assuntos que tem nada a ver, ele vai enfiar umas dúvidas totalmente sem base técnica nenhuma, só que eu não deixo o assunto se perder na confusão do meu cliente. Quem conduz sou eu. O cliente tem a dúvida, eu esclareço. Para cada dúvida eu dou o tempo que eu acho que precisa, eu explico tanto que eu acho, tanto que o cliente vai entender. A gente às vezes estuda demais, quer explicar demais. Não adianta, você dá dado técnico, não. Ele não é o técnico. Nada disso. Focar demais em produto, quem tem que entender muito de produto sou eu, não meu cliente. Falar com ele que uma placa solar tem tal potência, outra tem tal potência, quem tem que saber sou eu. Exatamente. Ele só precisa de energia solar. Ele não compra potência. Eu falo isso com os alunos com edição de vídeo.
Quem tem que entender como é que o editor funciona, como é que vai cortar, como é que vai fazer, como é que isso e aquilo, é a gente. O cliente tem que saber isso não. Vai explicar pro cliente, não. O cliente, ele só quer saber eu tenho isso e eu preciso disso. Só isso. Você vai me entregar? É isso. É bom dar uns modelinhos, né? Ó, tem esse modelo. Isso. Qual que te agrada O seu- mais? então você vai ficar assim, claro, considerando as suas peculiaridades, mas é mais ou menos isso e pronto. Dar opções é sempre bom, Isso. né? Duas opções. Que aí o cara escolhe. Não é uma, dar muita né? opção também não. Se você Isso. der opção demais, aí isso é no orçamento. Como a gente faz prestação de serviço, eu falo, gente, seca o orçamento só com o que realmente precisa estar ali. Não coloca dados que a pessoa não precisa ali, não. Senão você coloca a pessoa a pensar num negócio que ela não tá entendendo, ela fica tão confusa, às vezes ela abandona o orçamento que você fez. Às vezes o motivo por eles não te responderem o orçamento é o orçamento que você fez. Às vezes você complicou tanto o orçamento que a pessoa lê aquilo, ela não entende, e às vezes ela fica sem jeito de perguntar e ela te abandona. Ó, e eu acho importante, Adriana, ter processo na venda. Porque, por exemplo, você fez uma visita, você está abordando um cliente, fora do horário dele, você não marcou horário, você está só... Vamos pensar em alguém, sei lá, alguém do digital ou da construção civil. Você está abordando alguém que você não tinha uma visita marcada, você não tinha uma reunião marcada, quando é presencial, né? E é legal que eu tenho a experiência de presencial e você tem a experiência de online, Do digital, né? Dá pra gente ir até tomando esse conhecimento, dá para alcançar toda a audiência, né? Mas no presencial, você chega numa visita que já não está agendada, então você já é um pouco desconfortável ali, você já está A pessoa tá no dia dela lá com a agenda dela cheia. É importante ter esse bom senso, né? Se eu já cheguei, às vezes eu fui num cliente, ele me indicou outro, mas eu não estou com horário marcado com o outro, mas eu vou lá. Então, eu estou chegando aqui por indicação do seu amigo e tal, então eu já estou dando uma explicação de por que eu estou aqui, e chegar aleatoriamente. Não, você tem que falar. Aqui você veio. Eu vim por indicação dele, e aí eu gosto de apresentar a minha empresa. Eu tenho isso, a minha empresa é assim, nossos números são esses. E você já tem que ir na sua mente, sabendo que ele pode te atender ou não te atender. Você não estava agendado no dia dele, você não estava programado, ele pode não ter tempo para te atender. Tudo bem. O que não significa que ele não tem interesse. De repente ele tem interesse, ele só não consegue te atender naquela hora. Eu gosto sempre de despertar a vontade do cliente e deixar sempre a decisão e os passos. Eu conduzo, mas eu deixo no tempo do cliente, né? Olha, eu estou te visitando aqui, mas eu não sei, talvez você não tenha 10 minutos agora. Aí eu deixo o cliente falar. Porque ali eu já sei se ele tem 10 minutos agora ou não. Não, eu tenho 10 minutos agora. Né? Não, podemos falar. Hoje eu tô de folga. Opa, esse eu já gostei. Esse tá de folga. Hoje aconteceu isso comigo. Ele tá de folga, fica fácil. Então já entra. Né? São perguntas disfarçadas de bom senso ali, mas que já vão me dando entendimento da situação do cliente. Você tem um né? objetivo com tudo que você põe na mesa. Tudo. Cada frase ela já é pensada para me dar um fruto. Se a gente não souber usar essa comunicação que levanta o cliente, a gente tem que falar algo que faça o cliente responder algo que não Exatamente, interessa, né? que faça sentido para ele. Isso é muito difícil, mas quando a gente desenvolve isso, ajuda muito. Né? No digital também, a gente também tem essa... Não desse jeito, porque você não tá lá presencial, mas também tem. Como que você vai abordar a pessoa que está prospectando ela? Você que segue ela, ela não te segue. Sua mensagem nem vai para a caixa de mensagem, vai para notificação. Então, assim, você vai prospectar digitalmente, você tem que ter noção que sua mensagem vai lá para notificação. Você vai ter que esperar a pessoa ter tempo de ir lá na notificação te responder. Então, assim, você não é urgência para ela nem sabe que você existe. Então, assim... E aquele textão também que muitas empresas... não, isso aí eu corto, isso aí eu já falei 1 milhão de vezes. Se você me segue, se você aprende comigo, e se você não pegou isso até hoje, nunca mande textão. Se for para mandar muita informação, manda um áudio. Eu tô te gravando esse áudio porque eu vou te dar uma solução importante para um problema. E eu não sugiro mandar áudio de primeira também não, porque você vai ouvir áudio de gente que você não conhece, que te mandou uma mensagem, tá lá na notificação, a chance é muito baixa. Adriana, mas entre áudio e textão... Não, o ideal é não fazer nenhum dos dois. O ideal é fazer nenhum dos dois. Você tem que ser... áudio, então pra mim tá tudo bem áudio. Não, eu também ouço. Mas a chance de você ser ignorado quando você tá mandando um áudio, a pessoa que não grande. te conhece é muito grande. Então o ideal é você ser rápido e sucinto na mensagem. Eu acho que a primeira mensagem, eu gosto de fazer assim, olha, fala com tal pessoa, tal pessoa me indicou que talvez você possa ter interesse no orçamento. Esse é o primeiro áudio introdutório, um áudiozinho ali de 10 segundos, simples. Esse é muito fácil de responder, esse é muito fácil de falar não, de falar sim, ele é pessoal, ele é simples. Eu falo para o pessoal abordar,
Como a gente faz isso normalmente não no WhatsApp, é no Instagram, a gente não tem o WhatsApp dessas pessoas. Essas pessoas, pra gente chegar no WhatsApp, ela tem que dar o WhatsApp pra gente. Então é diferente. Então você tem que chegar lá no WhatsApp, você tem que primeiro no Instagram, tem que tomar cuidado, porque o Instagram agora, em algumas contas sim e outras não. A pessoa vai ter que testar a conta pra saber como é que a conta dela tá. Algumas contas só conseguem enviar uma única mensagem pra alguém que não te segue de volta. E algumas permitem mais. Então você vai ter que testar. Se o seu Instagram estiver permitindo enviar pra pessoa que não te segue, no caso do seu prospecto, se você conseguir enviar só uma mensagem, você vai ter que colocar tudo naquela mensagem sem transformar num textão. E se você falar pra mim assim, Adriana, isso não tem jeito. Tem jeito sim. Tem no meu e-book. Compre o meu e-book que você vai aprender. Custa... Mesmo... Você paga no lanche no fim de semana, você paga no meu e-book. Tem lá o passo a passo direitinho. Tudo esbarra em comunicação, né? Tudo. Porque você precisa ter uma boa comunicação para resumir o que você tem que falar, despertar interesse, passar confiança. Exatamente. Numa pequena mensagem. Do jeito que eu desenvolvi no método, se a pessoa for enviar uma única mensagem, ela envia uma única mensagem com 4 pequenos parágrafozinhos que vão deixar a pessoa interessada o suficiente para responder ou não. E outra coisa, o Brasil é um país onde não existe confiança. Então nós precisamos conquistar a confiança das pessoas. Por isso que eu falo de prova social, né? Sim, importante. Importante, olha. Começou a ter, já usa. Você não vai ter no começo. Então vai ter que ser você, a sua coragem e a sua comunicação pra quem mesmo. não sabe, prova social é mostrar para o cliente que você já atendeu outros clientes que têm sucesso. Depoimentos, feedbacks. No caso de serviço, que é serviço físico, como Pode o falar seu. Dos vizinhos, né? Imagem do produto instalado. No seu caso é a placa solar. Então está instalado. Ou então um vídeo mostrando que está instalado. Tudo isso conta com prova social. Eu gosto muito de números também. Por exemplo, nós já ajudamos a mais de 1.000 contas de energia a economizar. Nossos clientes economizam mais de $500 000 por ano. Sim, quando começa a ter... No começo não tem, né? Mês, No começo você não tem esses dados. Mas à medida que você começa a ter dados... Ajuda muito. Ajuda a passar confiança. Mostra que a empresa é organizada. Tem números. Exatamente. Imagina você é editor de vídeo, você já editou, você consegue ter ideia de quantidade de memória que você já editou. Você pode não ter ideia de quantos vídeos. Mas imagina que você tem aí um HD externo de 2 teras que você lotou ele de trabalho que tá lá, que você vai arquivando, né? A gente não sai apagando o trabalho assim. Aí você tá lá, você pode colocar lá. Eu já tenho mais de, 3 teras de vídeos editados, entregues para clientes. Tudo isso ajuda, reforça ali a autoridade. Isso mostra a autoridade, né? E outra, aí voltando pro presencial, que aí você vai falar se aplica pro online também ou não, pro digital ou não. Mas no presencial, é importante demonstrar competência, segurança e uma boa energia para o cliente. A boa energia sempre. Boa energia é necessária. Um bom sorriso, brincadeiras saudáveis, um bom senso ali também para não incomodar, respeito. Tudo isso tem que caber dentro da primeira conversa. No digital, você tem que ter noção que a pessoa, ela não tá por sua conta, ela não tá com o celular na mão ali te respondendo em tempo real. Não é assim que funciona. Ela vai respondendo à medida que ela vai pegando o celular, que vai parando pra ver aquilo ali. Ela não vai conseguir te responder o tempo todo. E então, assim, não adianta você mandar e ficar olhando ali se a pessoa vai responder ou não. Pelo amor de Deus, gente. Mandou, já vai ver um outro prospecto, fazer o outro seu trabalho, uma outra coisa. Não fica vidrado nesse tipo de coisa, não. E outra coisa, né? No digital, eu também já atendi muito no digital. Quando eu atendia a loja de celular, atendia 200, 300 clientes num dia. Tudo pelo WhatsApp. Eu usava bastante áudio, porque facilita, deixa mais rápido. Mas eu usava muito emoji, porque nem sempre eu queria também gravar áudio, nem todo momento não, né? Cansa também, mandar áudio o dia todo cansa. Eu sempre mandava, eu tinha até atalho no teclado do computador, tem um programa chamado Atext, que é para cadastrar atalhos no computador. Você consegue cadastrar uns atalhos para mandar, por exemplo, eu sempre gostei de mandar um emoji sorrindo e um joinha na frente. Eu acho que a combinação de um emoji sorrindo e um joinha... só o joinha pode parecer meio grosseiro, grosseiro. Mas com um emoji sorrindo e mais um joinha, eu até tenho 2. Tem um sorriso mais discreto e aquele sorrisão mostrando o dente. Porque para cada situação, né? E o cliente que está do outro lado, ele recebeu um tá bom, ele não sabe se você está falando tá bom. Se você está falando tá bom. Ele não sabe seu tom de voz. Então você precisa do joinha ali, você precisa do emoji. Aí o cliente vai olhar e falar, nossa, olha como ele é alegre, olha como ele me trata bem. Depois que a pessoa já está respondendo no digital, ela já começou a responder, ela começou a demonstrar interesse, eu acho legal o áudio. Só que aí entra uma questão pro pessoal do digital. Comecei a prestar serviço no digital agora. Tem gente que tem vergonha, timidez de enviar o áudio. E eu super entendo, é super normal. Não, é porque assim, a gente acha estranho a nossa voz, estranho o jeito que a gente fala. Mas aí você vai ter que fazer pra você superar isso.
Porque quando a pessoa já tá te respondendo, quando você envia, ela sente a sua energia, ela sente a sua boa vontade no áudio, isso é bom. Vou te Eu confessar, gosto. eu já respondi cliente no momento que eu estava estressado, mas eu mandava o joinha, o sorrisinho. Eu pensava, eu tô estressado, meu cliente não tem nada a ver com isso. Ele tem o joinha dele tá ali, o sorrisinho tá ali, ele tem que sentir uma energia boa. E mesmo eu estando às vezes cansado, estressado, eu conseguia passar para o cliente energia boa. Mas eu acho que o posicionamento da gente que tá oferecendo, isso passa da gente que tá oferecendo o serviço. Às vezes a pessoa, no começo, ela é muito insegura, ela tem muito medo, ela não sabe se vai dar certo ou não, se o cliente vai gostar ou não, são os primeiros clientes. Você sabe que a gente fica inseguro mesmo, não tem como. A gente fica inseguro. Pode continuar? Então tem toda essa questão da insegurança, de ficar com medo ali do que a pessoa vai pensar, do que ela vai responder, né? Então, você passa por esse momento do medo. E aí isso pode refletir na mensagem que você envia. Adriana, agora eu vou dar um sacode na audiência. Pode? Pode. Você confia? Confio. Você que tem timidez de mandar áudio, se você não mandar áudio, você vai precisar falar, onde você estiver. Fala em casa, você fala na escola, você fala trabalho. Se você tiver um emprego, você vai ter que falar, não tem como. No emprego, qualquer emprego você vai falar. Então, assim, sua voz, mas a minha voz é feia. Não pensa dessa forma. Foi Deus que te deu. Usa ela da melhor forma, treina ela, vai no fonoaudiólogo, ganha dinheiro para pagar um fonoaudiólogo, melhora a sua voz. E outra, usar, o jeito que a gente ouve a nossa voz é diferente do jeito que as outras pessoas ouvem as nossas vozes. Aí que entra, se a pessoa envia o áudio, ela não gosta de enviar áudio, ela envia o áudio, aí ela resolve na cabeça dela que é uma boa ideia, ela vai lá e ouve o áudio dela. Isso aí. E aí ela vai achar a voz dela estranha. Mas não é que a sua voz é estranha, aquele é o jeito que é a sua voz de verdade. Porque o nosso ouvido interno ouve a nossa voz diferente do que as outras pessoas ouvem. Então você não conhece a sua voz. Você está, pela primeira vez, está conhecendo a sua voz. A comunicação, e a voz é comunicação. É. É uma forma de comunicação. Eu acredito que a forma mais poderosa que existe, acho que a gente tem que valorizar muito nossa voz, usar muito bem nossa voz. Sim, com certeza. E seja áudio, seja ligação, seja pessoalmente, tom de voz, a cadência, né, que é não falar tão rápido, nem tão devagar, né? Aí que entra o nervoso o nervoso e a insegurança de não se sentir tão bom assim quando tá começando. Você acaba passando essa sensação. Às vezes, o seu jeito de abordar, o jeito de falar, quando você está começando a desenvolver uma comunicação com o cliente, dá a impressão que você está pedindo uma oportunidade. Gente, pelo amor de Deus, a gente oferece serviço, a gente não pede oportunidade. Se você tiver com esse pensamento, com esse sentimento dentro de você, você vai passar isso para a pessoa de um jeito ou de outro, ela vai perceber. E aí você não passa confiança e aí ela não te contrata. Não é um favor que estão te prestando um favor. Na verdade, você está levando um benefício, né? E aí é entender se vai atender aquele cliente ou não, mas não é um favor, não é algo não que é. a gente deva se Serviço, envergonhar, né? não. Serviço ou produto, o trabalho que você faz não é favor. Ninguém faz favor para ninguém. Nem quem contrata faz favor te contratando e nem você tá fazendo favor para aquela pessoa. É uma negociação onde os dois lados ganham. Se você não trabalhar isso na sua cabeça, você não vai mudar a sua postura, você nunca vai conseguir bons trabalhos. E você tendo essa convicção de que você tem o melhor para oferecer, que você tem uma solução de fato para oferecer, que você não está pedindo favor a ninguém, que você não está pedindo esmola a ninguém, muito pelo contrário. Exatamente. Você está levando qualidade de vida, que você está levando segurança, você está levando economia, alguma coisa você tem que estar levando, né? Vendas, se você trabalha com marketing. Uma solução, você está levando né? economia de tempo, enfim. Por isso que é importante gostar, confiar naquilo que você faz e passar essa confiança para o cliente. O cliente vai sentir de você essa confiança, não é verdade? E se for uma prestação de serviço, é uma coisa que você pode treinar. Se for uma prestação de serviço digital, é uma coisa mais treinável. Se você não se sente seguro ainda com o vídeo que você edita, com a arte que você produz, os textos que você desenvolve, continua praticando, continua estudando, né? E procura ter outras pessoas que também estão nesse meio para você ter ali feedback, trocar ideia, para você não ficar tão isolado, para você ir aos poucos se sentindo seguro com o seu trabalho. Eu acho que me ajudou, as pessoas costumam falar que eu sou bom com comunicação. Então, se eu sou bom, as pessoas falam, eu acredito, né? Mas eu acho que gravar vídeos e assistir os próprios vídeos... Aprender a se ver. Isso aí é uma experiência que aconteceu com a Nara. A Nara é uma amiga minha, que mora em Portugal, que faz um trabalho maravilhoso com lançamento digital. E ela, quando a gente começou a trabalhar junto, a gente trabalhou junto num projeto onde eu editava vídeo e ela fazia uma parte estratégica, se eu não me engano. Mas a gente trabalhava na parte dos bastidores do projeto. Então a gente não aparecia. Eu trabalhei com ela antes de produzir o conteúdo.
Só que nessa mesma época eu comecei a produzir conteúdo, gravava uns vídeos lá, e ela já tinha esse bloqueio muito grande, muito tímida. Morria de medo de gravar vídeo. Ela, nossa, eu não consigo gravar. Eu falava assim, Nara, grava e se assiste. Grava e se assiste. Não precisa postar os primeiros, não. Grava e se assiste. Você tem que se acostumar com você. Porque a gente não se vê, a gente não se conhece, a gente não se ouve. Então a gente tem uma estranheza muito grande de nós mesmos. Então, se acostuma. E aí, no minuto que você sentir assim, que você já tá começando a se acostumar com você mesmo, aí você começa, publica e vai embora. Publica e sai correndo. Não fica olhando também, não. Só faz bem. Vai melhorar a autoestima. Aí hoje, isso foi em 2021. Hoje entra no Instagram dela e vê os vídeos que ela faz. Tá. Hoje ela faz palestra. Olha só. Então, assim, é outra pessoa. Mas pra chegar nesse nível de comunicação que ela consegue hoje, tão fluida, tão tranquila, tão segura, ela precisou passar por isso. Então, assim, todo mundo passa pelos desafios, né? Uma pessoa ou outra pode até trazer isso de berço, mas a maioria desenvolve. Com certeza. Ter repertório, né, Adriana? Isso aí, para quem está começando, é muito difícil, porque é muito jovem, é muito difícil. Mas tentar aprender a conversar sobre diversos assuntos, conversar em diversos ambientes, né? Conversar com diversas pessoas. Diversos tipos de pessoas, diversas faixas etárias, diversas situações econômicas, né? Pessoas, diversas classes sociais, diversos tipos de profissionais. O perfil de um funcionário público, por exemplo, é um pouco diferente do perfil do empreendedor. É, diferente. O empreendedor tem um dia mais corrido, talvez. É. Um produtor rural já é uma agenda mais cheia. Um produtor rural é um pouco mais reservado. Então tem essas peculiaridades. Não são regra, mas no geral elas têm um impacto nessa comunicação, nessas abordagens, nessa forma que a gente conduz os atendimentos também, né? Sim, com certeza. Em qualquer coisa, quando você está conversando com o cliente, quando ele ainda é um prospecto, quando ele já é um cliente, quando ele é só um observador do seu trabalho. E, Adriana, eu sempre gostei muito de... Eu estava falando... Mais uma vez, eu vou lembrar que eu conversei com a Thaís sobre isso ontem. Ela estava falando de... Eu sou muito generalista. Eu gosto de estudar um pouquinho de tudo. Gosto de saber de tudo. Entender um pouquinho das leis, entender um pouquinho de política. Igual eu mesmo. Entender um pouquinho das religiões, entender um pouquinho de tudo. Entendo muito só do meu trabalho. O resto eu entendo um pouquinho de cada coisa. Eu também sou assim. E isso dá pra gente uma segurança, uma base muito bacana pra gente conversar sobre diversos assuntos e... Dá vocabulário, a gente consegue escolher melhor as palavras, né? Você traz palavras de um nicho para aquela conversa. Isso torna necessário, porque no momento que você decide mudar a sua vida, eu tenho um emprego aqui, mas não é o que eu quero para mim, eu quero ter mais liberdade, porque eu gosto de ter uma vida mais livre, mais independente, eu tenho esse perfil, então vou mudar o meu estilo de vida, eu vou começar a empreender, vou como prestador de serviço ou como vendedor de produto, não importa. Vou começar a fazer isso. Então, automaticamente, quando você desencadeia uma mudança na sua vida, automaticamente tudo vai mudar. As pessoas com quem você se relaciona vão ir mudando aos poucos. Os meios que você convive vão mudar. Eu até vi uma frase que o Paulo... esqueci o nome dele. Que o Paulo Vieira postou esses dias no Instagram dele, falando assim, quando Deus traz uma mudança, ele te muda de mesa. Porque vai mudar, as pessoas ao seu redor vão mudar. Então, quando você está preparado para se comunicar com essas pessoas, ou se preparando, porque eu não converso tão bem, vai estudar comunicação, vai estudar oratória, gente, tem tanto livro, tem tanto podcast, tem tanto conteúdo para você estudar. Vai estudar para você desenvolver, que você vai ver que vai te ajudar em todos esses momentos, na hora que você estiver conversando com meios diferentes. Porque talvez antes você só conversava com as pessoas no seu emprego, na sua igreja, na sua família. Quando você decide empreender, você fura essa bolha, você vai se comunicar com outro universo. Já tive colaboradores que eles falavam assim, não, a minha função é essa, isso eu não faço, isso eu não... Aí você não sabe? Não é nem saber, eu não faço. A pessoa se bloqueou para fazer, né, para aprender, para fazer. E o empreendedor no Brasil, principalmente, não pode se bloquear. Tem que saber tudo, tem que fazer tudo, tem que aprender tudo. Depois ele pode ensinar, né? Depois ele pode até escolher isso. Eu quero fazer isso, eu não quero fazer. Mas entender como faz, nossa, fundamental. Tudo que a minha equipe faz hoje, eu aprendi primeiro para ensinar. Ainda mais quando a gente começa, quando a gente é equipe, né? A gente faz todas as funções. Então você tem que saber. Tem que saber. Não é opcional. E isso é o que dá segurança para o empreendedor também, porque num momento de crise, você não consegue manter 3, 4, 10 funcionários, 20, 100 funcionários, precisa reduzir o quadro. E aí? Vai sobrar para você. Né? Você está vendendo, você está fechando 100 vendas por mês, passou a fechar 5, que pode acontecer, né? Então é bom que você saiba manter as 5, né?
E no caso do digital, é interessante porque às vezes você começa, imagina, começa com uma editora de vídeo, tô editando um vídeo pra fulano, pra ciclano, um pouquinho aqui, mas são todos orçamentos baixinhos, sabe? Um cliente de 300, um de 500, e aí soma ali no fim do mês, eu ganho ali, não sei, eu fecho meu faturamento ali, independente de qual seja ele. Mas o meu sonho mesmo, minha vontade é de fechar aquele contratão lá de 50 mil no mês. Nossa, esse contrato é o contrato que vai me deixar satisfeito. Mas você tá se preparando para fechar aquele contrato? Porque o jeito que você vai se comunicar com quem vai fechar esse contratão com você é totalmente diferente. Você tem que ter uma comunicação mais afiada. Você tem que estar mais pronto para conversar com aquela pessoa que vai te pagar aquilo que você quer. Então você precisa ir se melhorando no caminho. Não é isso, eu sei isso, é isso que eu faço, pronto, acabou. Isso não existe. Hoje, meu ticket médio com energia solar é em torno de 23 mil reais. Existem empresas de energia solar que trabalham com ticket médio na faixa de 300 mil. Existem empresas até de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais. Clientes grandes usinas, grandes... Né, sim, empresas maiores, atende empresas maiores. Aí o cara fala, nossa, Darla, então sua empresa ela é pequena, ela é inferior, ela é menor? Não necessariamente. Não, né? Você só atende o tipo de cliente diferente. São só ticket médio diferente. Mas aí eu vendo no volume, eu atendo 20 clientes cada mês. O cara vai atender um só, ele ganha isso, mas Eu conheço empresa que atende um cliente por ano. Então, quer dizer... Qual que é maior? Não interessa quem é maior. O interessa é que cada um está no seu... Não é uma disputa. São nichos diferentes. Então, entender também, Adriana, qual nicho está funcionando no seu cenário, eu acho muito importante. Senão a gente foca muito no grande. Não, isso é no caso da pessoa querer crescer. E tá tudo bem, tem que querer bem. mesmo, você quer crescer. Só que se você quer crescer também, você tem que se preparar. Aí imagina também, você tem, essa é a sua realidade hoje. Aí com o que você tem hoje, você vai tentar atender esse cliente aí do 1 milhão. Você não vai conseguir atender. Vai atrapalhar toda a minha logística. Você não tá pronto para atender ele. Não é a sua realidade. E se você quiser, você vai ter que mudar para chegar lá. Mesmo que eu tenha o conhecimento técnico para isso, eu tenho ferramental para isso, eu tenho. Mas não é a questão, não é nem essa. A questão é que o cliente de 1 milhão é um trabalho de 1 mês, 2 meses, 3 Ele vai meses. engolir todos os seus outros clientes. Ele vai engolir meu pós-venda todo, ele vai engolir meu operacional todo. Como? É impossível casar um projeto de 1 milhão com 20 projetos de 20 mil. É impossível. Então acho que vale ter esse cuidado também. E outra coisa. Tem que ter essa consciência. E o meu mercado hoje é para cliente de 1 milhão ou é para cliente de 20, 30 mil? É para o cliente de 20, 30 mil. Então, eu não posso querer buscar o cliente de 1 milhão, que eu deixo o mercado todo me esperando e vou procurar um mercado que existe na minha região. Então, assim, você tem que entender o que você faz, a sua realidade, os seus clientes. E se você quer mudar, se você quer ter outros tipos de clientes, você tem que se preparar para aquilo e sabe, estudar, enfim, se preparar do jeito que o seu tipo de trabalho precisa, para quando você chegar naquela oportunidade, você tá realmente pronto para ela. Com a edição de vídeo isso acontece muito. Às vezes a pessoa começa editando no celular, começa editando no computadorzinho tranquilo, assim, que dá para editar. Só que aí o projeto que você quer é aquela edição de série. Seu computador, para começar, seu computador tem condição, você consegue rodar o programa que precisa para fazer aquela edição? Você está pronto para fazer aquela edição? Não tô. Então você está olhando muito lá na frente e você não está caminhando. Então você tem que caminhar daqui até lá. Então tem que se preparar e estudar, né? Muito. Tá falando dos projetos grandes. Aí eu estava lembrando do mercado e eu estava lembrando de quando eu conversei com as franqueadoras, as empresas que vendem as franquias, né? Sempre me interessei muito por isso, porque eu acho muito interessante a ideia de comprar um negócio já formatado, né? A franquia, para quem não sabe, acho que todo mundo sabe, a gente já compra um negócio de uma empresa grande, um know-how, um modelo de negócio. Já tem tudo pronto, né? Formato. Usa a marca, usa as cores, né? Formatado. E isso me agrada muito, porque isso parece mais escalável. Você pode abrir 3, 5, 10, 20 lojas, você pode crescer muito, centenas de lojas. Então, assim, aparentemente é muito promissor. E pode até ser ou não. Eu não cheguei a abrir uma franquia até hoje, mas eu tenho, tá nos meus planos ainda, ter um franqueado com uma marca. Eu conversei com várias marcas. Eu percebi que todas, todas que eu já conversei, umas 5 ou 6, elas fazem uma análise de viabilidade de mercado com base em dados geográficos. Então, elas vão levantar ali a população da sua cidade, a renda média do bairro que você tem interesse, o ticket médio daquele produto naquela região, dados de faixa etária, né? Público mais velho, público mais novo, para encaixar mais um produto ou outro. Então, a própria franqueadora, antes de vender a franquia, você já passou por isso? Não, mas eu tenho uma ideia já de funcionamento. Ela faz uma análise de onde você quer abrir a loja para provar. Faz todo sentido. Essa é a explicação do porquê de... porque no interior não tem o McDonald's, não tem o Bob's. Por que não tem aqui um cinema, um Cinemark?
não tem população, às vezes, para manter aquele negócio no fluxo que ele precisa. Aí se a pessoa resolver que vai... Se ela vai abrir, ela vai quebrar. Ela vai fazer, seja digital ou presencial, se ela vai atacar um mercado que não existe, Não tem como. não tem como. Tem pessoas, não tem demanda. Às vezes até tem um pouquinho de demanda, mas não é o suficiente para suprir a necessidade que você precisa para lucrar com aquele negócio. Aí eles nem te dão a franquia. Não aceito. Não. Agora, eu acho um pouco estranho, porque todas que eu falei até hoje eu fui aprovada, a cidade foi aprovada, sendo que a nossa cidade não aceita. Então, é assim, tem hora que eu chego a desconfiar da idoneidade e da boa fé dessas franqueadoras. Aí depende da marca, tipo de negócio. Todas as- Aqui a gente já tem, por exemplo, a Cacau Show é franqueada, né? A pessoa que tem a loja aqui, não sei nem quem é o dono, mas é franqueada e tá funcionando há bastante tempo. Então, quer dizer, já tinha demanda pra marca. Né? De alimentos eu acho ainda mais fácil, Adriano. Comer todo mundo come. É. Agora tem uns nichos bem específicos, muito alto, de serviço, de autosserviço, que aí já é uma outra cultura, outra... Autosserviço, aí já tá. É, Aí até do país, a realidade do país, que é bem complicada de chegar lá. Não é nem só do lugar. e avaliando, por último, agora lavanderias. Falei com umas 3 marcas, e falei com vizinhos que tem lavanderias, Manhuaçu, por exemplo, tem lavanderia de alto. Né? E aí a conclusão de que vale a pena para a nossa cidade, para nós. Ainda não. Ainda não. Espero até estar enganado. É que a nossa cidade especificamente, ela é complexa, né? Porque ela estaria uns 20. O censo fala que é menos, mas enfim, quem confia, confia, né? Mas os dados que a gente tem é que aqui a cidade tem mais ou menos uns 28 mil habitantes. A gente tem 28 mil habitantes no município. Um dado que eu vi também que era 10 mil urbano e o restante rural. Mas isso aí, torno de 10 mil urbano. Mas isso aí pode... Pode ser mais. Eu acho que pode eu acho que é mais pelo tamanho que a cidade está hoje, tanto de construção e tudo mais, eu acho que é mais que isso. Mas aí a nossa cidade tem isso, então é pequena. Mas não é tão pequena assim. E tem não é tão pequena assim comparando com as cidades que a gente tem aqui em volta. Tem cidade muito menor que a gente aqui em volta, pertinho da gente. 2.000 e 6.000 habitantes. Assim. Pois é. Então, assim, e aí a gente foi caminhando para virar um polo que a gente não era. Há uns 20 anos atrás, não sei se você lembra, qualquer coisa que a gente ia comprar coisa, vou na papelaria, que fosse. A gente ia Carangola. Vou em Carangola que Espera Feliz não tem. Ah, Espera Feliz não tem opção. Vou lá em Carangola que Espera Feliz não tem opção. A gente não sai daqui pra ir comprar em lugar nenhum, mas tudo que a gente compra, que a gente quer comprar, a gente tem aqui. E aconteceu o reverso. Agora eles vêm comprar aqui. O pessoal vem comprar aqui. De várias cidades aqui em volta. Vem de Carangola, vem de Faria Lemos, vem de Tombos. Vem desses lugares, Varriçai, Santa Clara. Até Guaçuí vem comprar. Entrega em Alegre, entrega um monte de cidade da região. Porque a pessoa vem comprar. Então, assim, a gente atende muito uma região, a gente não atende só o município. A nossa cidade chegou num momento que a gente atende a região e não o município. Vai crescer, né? Além da gente ser turístico. E receber muita gente de fora, sempre. A gente Passa dentro. Nós damos acesso ao Parque Nacional do Caparaó. Nós damos acesso à Pedra Menina Forquilha do Rio, que é lugar turístico. Nós estamos no caminho para quem vai para o Parque Caparaó, por Alto Caparaó, tá vindo do Espírito Santo, tá vindo de cá, passa por aqui. Então, assim, a gente está num lugar muito estratégico. Caminho de praia. Nós somos caminhos para uma região inteira para praia, passa por aqui. Se você não conhece Espera Feliz, venha para Espera Feliz. Vai ficar apaixonado. Venha morar em Espera Feliz. É um risco. Você vai vir, você não vai querer ir embora nunca mais. E qualquer casinha é 300, 500 mil reais. Casinha menorzinha, tudo caro. Não é? Isso é mesmo. Isso é mesmo. Viver aqui É por isso, porque... É por isso. Porque o lugar é bom. E falando assim, pode parecer assim, a cidade não tá crescendo o tempo todo. Gente, a gente passa, tem bairro novo. Tem bairro novo, rua nova, um monte de casa construindo. Imobiliários, quem imaginava que aqui ia ter novos bairros planejados, lançamentos imobiliários? É uma coisa de louco. Não imaginava. E tem um bairro novo surgindo aqui, né? Sítio e zona rural aqui, filho, se você não tiver dinheiro, você compra sítio na zona rural aqui não. Sítio muito caro. Tudo muito caro. Não é, que é uma caro. terra valorizada. Não é que é caro, tem valor, é diferente. Tem valor. Tem valor. É o que vale. É o que vale. É bom. É bom. Literalmente é o que vale. Não é que é super faturado, não. É que é o que vale mesmo.
Então tem isso. Talvez algumas franquias já consigam enxergar isso. Agora, a gente sente falta de fábricas em Espera. Eu acho que isso é geral, né? O fato de a gente estar no interior não facilita muito. Também. Você vê que fábrica normalmente está localizado perto de portos ou lugares que tenham fácil acesso a portos e perto de rodovias muito grandes. Você anda ali na Via Dutra, Rio-São Paulo, você vai passar, nossa, sei lá, um número absurdo de fábricas que você passa. Por quê? Facilita muito. Um lugar fácil de fabricar. Uma reportagem essa semana, uma entrevista, falando que a carga tributária sobre a indústria brasileira também é muito alta, né? Mas não se incentiva O desenvolvimento de indústria, verdade. Pequenas indústrias, grandes indústrias. Então, assim, eu acho que a geografia não facilita a indústria pra gente. É muito montanhoso. Quando eu moro... E é muito longe de muitos lugares. A gente tá longe das rodovias que seriam as veias principais de distribuição. Para quem tem curiosidade, acho que está 260 e poucos quilômetros de Vitória, Do né? litoral, é. 360, algo assim, de Belo Horizonte, né? Uns 400 do Rio 400 do Rio e uns 800 de São Paulo. 800 de São Paulo. Então, assim, não é um lugar estratégico. Pode até... Pequenas indústrias a gente tem. Tem, né? Tem aí o Paixão Tropical e tem outras que eu não vou lembrar agora, então não vou nem ficar tentando puxar na minha mente agora. Pequenas indústrias a gente tem, mas para grandes indústrias a gente não tá no lugar estrategicamente. Mas tem indústria de cachaça. Para quem tá preocupado, tem indústria de cachaça. Cachaça tem mesmo. Tem. E boa, tá? E boas, né? São várias. Mas eu não Boa. tomo, mas tem boas. Tem várias. Então, assim, eu acho que é por isso que não tem, eu acho que a tendência é não ter. Mas do nosso produto a gente tem. Tem a TPJ aí com café. Uma empresa gigante. Num lugar super pequeno, mas porque para eles Para isso tem mercado. é o lugar estratégico para eles. Para eles. O café, né? Eles já exportam, né? Eles já devem mandar direto para É. Alemanha. Mas, por exemplo, uma grande cervejaria. Porque, assim, a gente tem muita cervejaria artesanal aqui, que é coisas de produção pequena. Mas quando você pega uma grande, por exemplo, pegar uma Ambev, ela não precisa estar perto do produtor, ela precisa estar perto dos lugares de fornecimento. Então, assim, ela vai estar mais perto de grandes centros, é mais interessante. Então, eu acho que isso interfere. Olha, mas para quem também não conhece Espera Feliz, a audiência da Adriana, muita gente não conhece Espera Feliz, né, Adriana? Verdade. É um A lugar- maioria. É um lugar que o pessoal fala que é frio, eu não acho. Para mim tá na Já tô temperatura. acostumada. Para mim é a não- temperatura ideal. Mas todo mundo fala que é frio. É próximo do Pico da Bandeira, tem uns chalés, umas pousadas, umas montanhas, que é a coisa mais gostosa do mundo. Ah, é uma coisa de doido, é bonito mesmo, tá? Vale a pena visitar. Tem um café bom demais, tem um povo bom demais. Então vale a pena conhecer. Não precisa acreditar em nós, não, tá? É realmente por isso. E os lugares também, eu fico encantado. Eu sou nascido e criado aqui. Eu saio para visitar meus pais. Eu fico encantado com as vistas que eu vejo. Eu tiro foto, eu faço vídeo. Eu mando para meus amigos do Uberlândia, de São Paulo, amigos de fora. Falo, olha o lugar que eu vivo aqui. Faça inveja, sabe? Olha que coisa mais linda. É muito, é tudo. Eu já saí daqui, né? Então, já morei fora, já passeei bastante. Então, assim, eu conheço lugares muito bonitos que não são aqui. Mas aí eu fico assim, gente, o meu lugar não deve nada para esses lugares. Realmente. É essa sensação que eu tenho. Eu lembro quando eu fui em Campos do Jordão. É lindo, maravilhoso, vale a pena ir para Campos do Jordão, tá? Não tô falando para não ir, não. Vale a pena demais. Mas eu não vejo aqui devendo nada, sabe? Se eu quero ver montanha bonita, cara, nossa, aqui eu tenho muito montanha bonita. Se eu quero ver chalé bonito, se eu quero ficar hospedado em lugar aconchegante, bonito, aqui também tem. Então, assim, eu tenho essa sensação. Hospitaleiro, sabe? boa comida. Nossa, comida até bons mineira. eventos a gente começa a ter, né? Exatamente. Realmente. Tem área para esporte, tem tudo aqui. Espera Feliz é um dos melhores lugares do mundo, sabe? Eu sou suspeita pra falar, mas eu gosto mesmo, tá? Verdade. Eu fui e voltei, ó. E eu sentia falta daqui. Eu sentia falta desse jeito que a gente tem aqui, do jeito que a gente vive aqui, do jeito que as pessoas são aqui. Senti muita falta. Isso eu queria falar. Senti Espera muito. Feliz, amoroso mesmo. E não é só Espera Felicense, é as pessoas da nossa região. Toda, Quando eu tava entrevistando o Ronald lá em Alto Caparaó, a gente chegou nesse ponto também. O Ronald é muito viajado, também conhece muitos lugares, muita gente. Ele falou assim: não tem. Não tem. E Alto Caparaó eu falo que tô me sentindo em casa, né? Porque é do lado, tudo muito parecido, as pessoas muito parecidas. Então, assim, não tem. Isso eu sentia saudade mais.
Como eu sentia saudade disso. E a gente está próximo da divisa com o Rio e o Espírito Santo, né? É, Talvez a gente absorveu o melhor de cada É. estado, né? pode ser. Que é o que é diferenciado. É. Sempre que a gente sai daqui, a gente sente falta das pessoas daqui. E a gente não precisa ir tão longe assim para as pessoas Não. mudarem, não. A gente anda no raio de 100 km, 100 a gente já quilômetros. sente a É diferença. com 100 quilômetros que eu volto triste pra casa. Ah, não. Triste não, volto feliz, né? Eu tô feliz. Eu É. tô falando, moro bem mesmo. E era engraçado que morando fora, as características que me faziam sobressair rápido fora daqui eram as características que aqui é normal. Então, é muito engraçado isso. O que você mais, assim, o que você mais gosta de Espera Feliz, Adriana? Além do povo, além do turismo, das paisagens, tem mais alguma coisa que tem? Tranquilidade, né? Paz demais. Segurança, né? Segurança. Claro, gente, violência tem em todo lugar no mundo, mas É um índice baixo, sabe? É um lugar tranquilo, de um modo geral. Não é pra você facilitar, né? Isso aí em lugar nenhum do mundo, né, gente? Você não vai ficar me dando sopa na rua deserta de madrugada, uma rua que tá mais ou menos iluminada. Poxa, aí você tá pedindo, né? Não é esse nível de segurança, infelizmente. Mas a gente anda tranquilo na rua. Você não anda com medo de alguém passar e arrancar o cordão do seu pescoço. Esse tipo de coisa não Quando a acontece. gente ouve falar, porque houve uma briga, houve uma coisa. São pessoas que já gostam mesmo de brigar entre São elas. coisa de família, Coisa coisa de família. pessoas próximas, tem sempre uma mulher envolvida ou cachaça. Isso aí, isso aí. Então, assim, Álcool, isso aí sempre teve no mundo. Briga por causa de mulher de cachaça, acho que desde que o mundo é mundo, E né? o povo gosta de defender que o álcool, isso que é bom beber, que é bebedeira, que é virado de ano tá aí. Pelo amor de Deus, virado de ano tá aí. Vocês vão estragar a vida de vocês com direção, com briga. E a gente tá falando isso porque a gente é puritano, não, gente. A gente bebe, mas é cada um conhecer a si próprio e os próprios limites. Se você sabe que quando você bebe, você fica esquentadinho e fica diferente, só segura a mão, né? Tá mais uma data como hoje, né? É bem oportuno falar disso. É. Pelo amor de Deus, vamos beber pra brigar, pra bater carro. É uma dádiva de Deus, não podemos ficar. É muito sensível, a vida é muito frágil, né? Frágil, e a gente não dá valor aí à saúde que nós temos, a gente não lembra disso. A gente só dá valor quando tá mal. Por isso que de vez em quando a gente tem que ficar mal mesmo. Porque se a gente não ficasse mal, se a gente não passasse mal, se a gente não tivesse os problemas, a gente não valorizaria. Tem aquela história que um pouquinho de álcool faz até bem. Todos os médicos e nutricionistas que eu já vi até hoje contendo que álcool não faz bem pra ninguém. Não. Você pode beber porque você gosta, mas bem, você não pode falar que faz, não. É responsabilidade, tem que ter sempre. Interessante. Hoje falar de bebida é bom, porque essa época eu vou te falar, viu? Eu nem viajo, não faço nada nessa época. Medo. Trânsito. Eu tenho medo da estrada. Viagem. Aumenta, né? Os índices de acidente aumentam nessa época do ano. É verdade. É. E Réveillon é a época que o pessoal gosta de viajar. Diferente do Natal, né? Natal o pessoal prefere ficar em casa. Quando vai viajar é pra casa de um outro parente. Mas no Réveillon não. No Réveillon é todo mundo fora de casa. Né? Eu não tenho familiares longe. Tem em São Paulo, mas não são assim, eu não visito eles. Eles visitam a gente. Então eu não viajo para visitar familiares, não. Agora sempre agitar a vida. Mas isso pode acontecer em qualquer época, né? Quando eu entro num carro, num ônibus, o que for que eu for, eu sempre faço minha oração, falo assim, meu Deus, que eu chegue no meu destino em segurança, né? Porque, enfim, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Mas, se for de fim de ano, a gente que é empreendedor, né? Tem os prós e os contras, né? Tem empreendedor que chega essa época do ano e fica choroso. Choroso, né? Que não consegue folgar. Que não tem o 13º. Mas aí é um pouco questão de se preparar pra isso, né? Eu nunca senti falta do 13º, sabe? Eu também não. Eu foquei Não mais em ganhar durante o ano todo, porque aí eu não preciso do 13º. Mas realmente tá esse probleminha mesmo. O empreendedor não tem férias, Não. inteiro. No começo, acaba caindo num loop de morrer de trabalhar. Se você não passou por isso ainda, então você não tá empreendendo direito, não. Mas é o preço que se paga. Porque você tá jovem, você já não tem muito juízo. Porque um jovem não tem muito juízo. Não vem falar que tem, porque ele Tem, não não. tem. Tem, não. Você já não tem muito juízo. Você já não tem experiência de vida. Você já... Vamos focar em trabalhar. Eu acho que é um bom caminho, sabe? Você, É verdade. você aprende a lidar, você aprende a fazer. Eu acho
que empreender no início da vida. É o preço, é o preço que Mas se paga. você sacrifica a juventude, de certa forma. É uma dedicação muito fora da média. Mas é temporário, né? Mas é temporário. É temporário. É remunerado, é bem remunerado. É plantar para colher lá na frente. Você vai deixar para plantar quando? Na velhice? Eu acho que plantar na juventude. Eu acho que faz muito sentido. Na velhice você não vai aguentar? Exatamente. Então tem que ser mais cedo. O objetivo vai mudar, tudo vai mudar. Né? Você vai ter família maior, você vai ter compromissos maiores. E se você faz questão, se você sente falta das pessoas, eu acho que não tem por que sentir falta, porque imagina o seguinte, você ganha 1.000, é o salário, o seu salário é 1.000, você ganha 1.000 e no fim do ano você ganha mais 1.000. Cara, você tá ganhando 13 mil por ano. Não é melhor você ganhar 2 todo ano, você já vai pular de 13 mil para 24 mil, se você ganhar 2 por mês o ano todo? E se você sente falta de ter esse pouquinho esse fim de ano, para um valor a mais fim de ano, para gastar com festas, presentes, essas coisas, todo mês você guarda a quantidade de X, que é a quantidade, não você se pagando seu próprio 13º. Eu quero ter um a mais aquele mês, um faturamento um pouquinho melhor, pra comprar presente, né, pra gastar com festas, você se prepara. Depois que uma empresa está montada, Adriano, você faturar 100% mais, né, ou 200%, calcular dessa forma. Uma empresa que está faturando 100 mil, passar a faturar 200, o dono não faz tanta diferença quanto a pessoa que está ganhando 1.000 passar a ganhar 2.000. Verdade. Está ganhando 2 passar a ganhar 4. Né? Quando você tá nessa fase... Normalmente o pessoal que vem trabalhar no digital vem dessa realidade, vem dos salários aí, o salário mínimo, o salário meio, 2 salários no máximo. Então, faz muita diferença, esses saltos fazem muita diferença. Quando eu falo diferença, não é diferença, porque eu vou comer melhor, não é só isso não. Não. Não, faz diferença na vida, na construção de vida, na família, no patrimônio. E ganhar bem te permite construir patrimônio de outra forma. E você perde as preocupações mais básicas. Porque quando a gente está muito focado em preocupar com muito básico, é quando a gente passa mais aperto. Imagina que a sua preocupação é que você ganhou um salário e pagando aluguel, água, luz, você está pagando tudo, você está passando muito aperto. Aí você começa a pensar que você tem que economizar no banho. Olha a situação. Tem que economizar no banho, senão eu não consigo fechar minhas contas do mês. Aí você aumenta R$1.000 a mais na sua renda. Poxa, pelo menos banho eu já posso tomar tranquilo. Aí você começa a deixar para trás essas preocupações mínimas, você começa a viver melhor. Você começa a fazer uma reserva de 300, 400 reais por mês, né? Dentro de um ano, você já fez uma reserva de quase 5 mil reais. Quer dizer, que essa reserva, ela muda a sua vida completamente. E qualquer coisa muda, porque quando você tá muito apertado, num justo muito grande, você não consegue fazer reserva nem de R$10. Nem de 10 reais. Passar dia e o assalariado cai muito nisso, infelizmente. Eu sei, porque eu fui durante muitos anos e era sempre assim. Na semana do pagamento era semana de tudo e o resto do mês, as outras 3 semanas era semana do nada. De chegar ao fim do mês, não tem mesmo nem R$5 na carteira. Vou dar mais um diamante agora, mas esse diamante ele é jogado nas pessoas. Ele tem que bater mesmo, a pessoa tem que falar o que é isso, o que está acontecendo. Porque senão não cai a ficha. Mas acontece que eu vejo, Adriana, as pessoas sempre endividadas no cartão de crédito ali, sempre comprando a prazo, sempre pagando muitos juros. E elas se convencem de que aquilo ali é normal, de que aquilo ali é porque é o que a realidade dela permite. Que aquilo é o jeito certo de viver. Meus vizinhos fazem, meus familiares fazem. E dá para viver assim, pagando juros exorbitantes, né? Você compra um bem de R$1.000, mas você vai pagar 2.000, porque você vai parcelar. E está sempre devendo, porque no mês seguinte falta dinheiro, você está pagando a parcela que você comprou lá atrás. Então é um ciclo vicioso, problemático. Esse ciclo entra para a cabeça da pessoa e ela começa a familiarizar com aquilo, normatizar. O que é normalizar? Normalizar. Começa a normalizar aquilo, achar que está tudo bem. Só que ela não percebe que aquele juro que ela está pagando, do produto de 1.000 que ela está pagando. É isso que está faltando. É isso que vai fazer faltar a vida inteira. Não é que se fosse faltar um mês, beleza. Mas vai faltar a vida inteira, a família toda. E é um ciclo vicioso. Mas a minha telecena eu vou jogar, a minha mega cena, a minha nada contra, cada um faz o que quer. Né? É indigesto. Mas a pessoa quer contar com a sorte. E recompensa rápida. A pessoa quer rápido. Quer contar com a sorte, já não tem dinheiro nem para pagar, nem para comprar nada à vista, porque comprar à vista significa comprar bem. Né? Você pode escolher qual loja você vai comprar, porque quando você compra a prazo, tem que comprar na loja que te dá aquele crédito. O mercado te dá crédito, a farmácia te dá crédito. Então isso é uma prisão tão grande que as pessoas
Ele não saiu dessa prisão, ele precisa sair. Mas meu vizinho faz, meu tio faz, minha mãe faz, você vai fazer também? Você vai... Não é, gente, é ser contra o cartão de crédito. Não, se você tem cartão de crédito, você pode usar do jeito certo, não vai te causar benefício nenhum. Mas se endividar com aquilo. Também não quero ser também o cara que... pra ele é fácil, porque ele já passou dessa fase. Não é isso, eu não estou julgando, porque não cabe a mim julgar ninguém. Mas estou alertando. Esse é uma espiral. É jeitos e jeitos de usar. Mentalidade. Porque quando você tá usando o cartão de crédito. Quando você vai pagar o cartão de crédito, ele te mostra até onde você não tem juros e onde começam os juros. Então você tá vendo ali onde que tá crescendo. Nossa, tem certas crenças limitantes, eu acho que essa é uma delas, né? Acho que são crenças que atrasam tanta. Mas a maior delas é a de que vai faltar dinheiro. As pessoas acreditam que o dinheiro vai faltar. Só vai faltar se você não fizer nada para que ele venha até você. Se você tá fazendo um movimento de trabalhando, prestando serviço, vendendo alguma coisa, se você tá fazendo esse movimento, o dinheiro vem. Ele vai vir. Tem uma outra crença também de que eu não nasci para isso, se eu não sei, isso eu não consigo. Essa crença também limita o profissional de uma forma, né? Limita a pessoa. Limita a pessoa, limita o profissional. Crença limitante. E não consigo. Não quero. Ah, que eu sou assim. Não, eu sou assim. Nossa. Quando o cara fala eu sou assim, eu não vou nascer. Como que é Que disso? Mas isso é uma desculpa tão confortável, professora. Chega um ponto que a gente começa a ver as pessoas que dão desculpa, né? Às vezes até da própria família, a pessoa fala desculpa, e você fala, essa desculpa. Aí passa 3 segundos, mais uma desculpa. É verdade. A crença da segurança. Não, isso acontece muito com quem quer empreender e tem medo de empreender. Ah, não, mas eu tô no emprego, o salário é garantido. Eu tô seguro. Sério? Será que tem algum salário garantido hoje? Existe alguma coisa, não, alguma coisa que seja, existe alguma coisa garantida na vida? Eu tô procurando. Não tem, não. Se tiver, tem, não. Não existe essa garantia. Aí eu sempre procuro pensar assim, para fugir dessa garantia, você tá começando agora, você tem essa preocupação com a segurança, com a garantia, pensa que se você tá fazendo a sua parte, se você tá fazendo, se você tá trabalhando, se você precisa de mais clientes, você tá prospectando, você tá fazendo a sua parte, de um modo geral, e procurando se aprimorar, se melhorar, fazendo o melhor que você pode. Dando mesmo o seu melhor. Se você tá fazendo isso, pensa o seguinte, se esse cliente parar de... Eu tô com ele ali, se ele parar de contratar meu serviço, vai aparecer um outro. Porque eu tô trabalhando para que esses outros cheguem. E é isso, e caminhar para frente. Eu tô percebendo, né, que eu tô tentando trazer algumas coisas para frente nesse ano, para conversa, né? Estava até pensando aqui. Uma palavra que eu aprendi esse ano também, eu já conhecia o significado, mas não tinha aprendido a palavra em si. Né? Ambiência. Ambiência é a capacidade, é o fato. O ambiente que nós estamos inseridos molda muito da nossa mentalidade, das nossas ações. Né? E a ambiência, o que constitui? As pessoas que estão à nossa volta, nossos familiares, o ambiente de trabalho, o ambiente familiar, o cônjuge, até nos filhos, nos pais. Ambiente social, enfim. Ambiente social, as festinhas de final de semana, barzinhos. Aí a gente tem que olhar com muito cuidado para isso, porque esse ambiente molda a gente, sem a gente perceber. Eu já percebi que em alguns lugares só falam de beber, você quer beber 1 litro, mas vem outro falando, eu bebi 2. Aí chegou e falou, não, eu bebi 3. Aí o outro, não, eu não sei. Mas o que, gente? É uma competição? É uma competição de quem bebe mais. Eu só queria tomar meu copo, mas agora virou uma competição. Exatamente. Parou pra pensar o que o álcool tá fazendo, o que, né? Será que vale a pena investir? Porque tem garrafinha de 100 reais, 200 reais. Tem uma galera que todo mundo conhece alguém que trabalha a semana toda pra curtir o fim de semana. É a vida dele. Esse ciclo vicioso. Trabalhar durante a semana pra torrar no fim de semana. Em casa, deixa de ajudar os pais pra ajudar os outros. Assim, aí não vira um adulto funcional porque não consegue sair desse ciclo. Exatamente. Então, essa ambiência, eu acho que lutar contra a ambiência é quase um trabalho de resistir ao seu ambiente. Porque, por exemplo, se você não tem amigos que falem sobre empreendedorismo, você não tem familiares que empreendam, que possam te mentorar, te dar exemplo, você não tem os bares, as festas que você frequenta, eles só
não te ensino nada de produtivo, apenas bebida, drogas, aquela coisa. Será que vale a pena? Será que você não consegue ligar um pouco de tudo isso? E entrar para o YouTube, por exemplo, eu sempre gostei, eu defendo demais o YouTube. Eu gosto também. Eu pago até aquela assinatura de 20 e poucos reais por mês, No que Premium. elimina as propagandas e ainda tem música. Então, aí eu acho que a gente deve escolher as músicas, mas o YouTube, eu acho que tem poder. Eu acho que isso que a gente faz, Então, isso que eu gosto tanto. Quando a gente fala isso pra pessoa que tá numa situação ruim, ela acha problemático pensar sobre isso. Porque ela começa a fazer assim, não, mas o que me puxa pra trás são as pessoas da minha família. E quando é familiar, é mais complexo. Você não pode eliminar a pessoa da sua vida, não é assim. Não é assim, mas não é que é pra você eliminar as pessoas da sua vida, não, tá, gente? Tô falando pra você cortar seus laços com as pessoas que você convive assim. Não é assim, não é radical desse jeito, não. Aos poucos, você vai mudando. Você começa trabalhando de você, não é sair cortando as pessoas, não. Você trabalha em você, é você. No momento que você para de todo fim de semana eu tenho que torrar, eu tenho que ir pra festa, beber todos, isso aqui. Não, eu não vou fazer mais isso. Aí quem mudou foi você. Não foi aquele ambiente, é você que já não vai estar mais lá. E aí você começa a se desenvolver pessoalmente, né? Se melhorar como pessoa, vai melhorar financeiramente, que você vai cortando essas extravagâncias. Você vai ver que você vai mudando. Você mudando, automaticamente, pessoas que são mais parecidas com o seu novo perfil são atraídas para você. E quem está totalmente contaminado, com a vida totalmente bagunçada e destruída, vai te olhar. Primeiro eles vão rir de você, vão te achar o esquisito do rolê, vão falar mal. Olha lá, ficou... É verdade. Quando entra pra igreja, os amigos lá entram pra igreja, ficou moralista agora, aquela coisa. Eu no começo não saí de casa. Nossa, mas agora você não sai mais de casa. Isso. Nunca mais vai no churrasco com a gente, isso aqui. Isso aí, vamos criticar, vamos se afastar, mas no fundo, está fazendo um grande bom exemplo. Seu sucesso vai trazer essas pessoas para junto, vai trazer mais pessoas, então você vai ter ainda um propósito. E assim, você não vai conseguir carregar as pessoas que você gosta, que estão ficando pra trás nesse caminho. Tem gente que vai ficar pra trás, infelizmente. Vai ter gente que você quer levar junto com você. Mas tem gente que não vai querer ir junto com você. E aí você vai ter que seguir o caminho. Não é desprezar, não é parar de conversar, não é parar de falar, mas o que você pode fazer? Eu já tive amigos que olhavam e pensavam assim, meu Deus, deve me olhar com olhos de pena, com olhos de vergonha, com olhos de... Nossa, o Darlan é um careta, o Darlan é um coitado, não sabe essas coisas boas do mundo, não sabe nem ficar bêbado, não sabe nem... Mas hoje, eu estava pensando isso hoje, atendendo um cliente que foi contar a história dele. Aí ele falou da bebida, né? Aí eu pensei, porque tá vendo aquele amigo que ficou com vergonha, que eu não me encaixava na vida dele, na vida dele. Hoje eu já olho com outros olhos. Eu acho que eu tô dando um exemplo para ele. Às vezes a gente se encaixa porque não é para se encaixar. A gente não tem que ficar também... Não, e além do mais, se ele quer me julgar, ou quer rir, ou quer falar, enfim, quem tá perdendo é ele. Entendeu? Olha, eu falo que quando a gente vai mudando, a gente muda a nossa vida, começa a gente muda, a nossa vida muda e as pessoas vão mudando automaticamente, sem você fazer esforço para isso, é natural, né? Quando eu comecei a trabalhar de casa, empreender, eu não conhecia ninguém que fazia isso. Literalmente, eu conhecia ninguém mesmo. Não sabia de outras pessoas que faziam. Hoje eu sei que naquela época já tinha gente como eu aqui por perto, mas eu não sabia. Então era eu com eu. Aí eu comecei a conhecer pessoas no digital, que estavam ali mais ou menos no mesmo caminho que eu. Já era um salto. Mesmo que eu não tivesse com eles no dia a dia o tempo todo, mas estava trocando uma ideia aqui, outra ali, né? E aí eu conheci algumas pessoas assim. Aí comecei a ter clientes. Os clientes também vieram fazer parte do meu círculo social, porque você está convivendo com uma prestação de serviço, que você tem que estar constantemente conversando com aquela pessoa passa a fazer parte ali da sua vida. Aí os colegas, eu não sei o quê. Aí depois veio a oportunidade de ensinar. Não, aí veio só alguém querer me oferecer na sociedade para eu começar a ensinar. Aí eu te criei um sócio, alguém que eu nunca imaginei. E aí eu comecei a ter alunos, aqueles alunos vieram fazer parte da minha vida, vieram agregar. E aí eu comecei a participar de eventos. E aí eu conhecia pessoas nesses eventos que vieram pra minha vida, que começaram a fazer parte do meu círculo social. E aí eu caminhei. E aqui no presencial eu ainda tinha essa lacuna. Eu pensava assim, que no presencial, no dia a dia, eu ainda não convivo com gente que também empreende, também pensa como eu, não tenho isso, não sei o quê. Aí o tempo passou, a vida foi tomando o rumo dela, sem nenhum esforço, a vida vai
forçando as mudanças, a gente vai só seguindo o fluxo. Comecei a namorar o Ricardo, que sempre viveu essa realidade. Assim, pela primeira vez eu tenho alguém na minha vida próxima que sempre teve esse caminho parecido. E aí eu comecei a conhecer novas pessoas que viviam em novas realidades. E aí hoje eu tenho podcast, estou sempre entrevistando novos empresários e empreendedores. Então hoje eu estou constantemente conversando, faz parte do meu círculo social, tá conversando com outras pessoas que trabalham em trabalhos parecidos com o meu. E aí trouxeram novas oportunidades, porque é assim que funciona. Mas aonde começou? Em mim. Não cortei nenhum familiar, não deixei de conversar com nenhum colega. Né? Não é que eu não parei de sair. Hoje eu tenho a vida social muito mais movimentada. Mas nessa época eu dei uma pausa da vida social. E é assim. E não dá pra mudar o mundo, né, Adriana? Primeiro a gente tem que mudar a gente. Ninguém tem a capacidade de mudar o mundo. Não existe isso. Nem o Elon Musk, eu acho. Você quer mudar o seu mundo, muda você. Porque é você que é o seu mundo. O Elon Musk tá mudando algumas coisas, mas não tudo. Ele não vai resolver todos os problemas. Não, de jeito nenhum. O mundo maior que ele mudou foi o dele mesmo. Foi o dele mesmo. Sem dúvida nenhuma. Começou pelo dele. Para ele realizar essas mudanças que ele realiza hoje no mundo, ele começou mudando. Hoje ele é a chave que permite que outras pessoas mudem. Mas a mudança começou dele. Não tem como. Ninguém tem capacidade de mudar o mundo, mas todo mundo tem capacidade de mudar o seu mundo. Porque já pensou que cada pessoa é um mundo individual? Então, esse mundo dá pra mudar. Cada um tem uma visão de mundo, né? E para quem vem lá de baixo, como eu vim, por exemplo, eu aconselho que a pessoa busque primeiro finanças pessoais, aprender finanças. Por isso que eu falei aqui das dívidas. Porque quando a gente vem de baixo, a gente não aprende isso. Vai aprender isso como? Não tem referência nenhuma, né? Às vezes, a gente é ferrado. Aí vem de uma família que é toda... Uma situação muito simples, com pouco dinheiro. Não vai pôr a culpa nos seus familiares. Eles não tiveram informação pra te ensinar. Não, cada um é responsável pela própria vida. Você já é um adulto, maior de idade. Pelo amor de Deus, não vai ficar culpando os familiares, né? Por causa da situação que você vive. E aí, só que a gente não tem essa base. Porque você vem numa família onde tudo sempre foi muito apertado, tudo sempre foi muito difícil. Como é que você ia ter aprendido esse tipo de coisa? Aí você tocou na autorresponsabilidade, que é deixar de pôr a culpa no governo, pôr a culpa nos amigos, pôr a culpa não, a culpa é do governo, a culpa é dos meus pais, a culpa da minha família, a culpa da minha cidade, da minha comunidade. Sempre falei isso, enquanto a gente tá procurando culpado, a gente não acha soluções. Então a gente tem que parar de ficar procurando culpados, transferindo culpa. Não, porque às vezes fala assim, nossa, porque essa pessoa teve uma criação muito... família muito difícil. Você começa, mas quantos anos essa pessoa tem? 30. Poxa, uai, mas isso ainda é um problema? Ué, por que isso ainda é um problema? Porque com 30 anos já deu tempo dela sair de casa, tocar a própria vida e mudar a realidade. Eu até me preocupo com a geração Z, e eu me preocupo no sentido de que as famílias são tão acolhedoras com as crianças de hoje, que vamos falar que a geração Z é basicamente crianças e adolescentes, né? Por alto, assim. São adultos, jovens e adolescentes. Adolescentes, né? As crianças já são outra geração. Já é outra geração, Me perco um pouco na números mais velhos. Então, assim, eu acho que os pais, eles olhem tanto e tão bem. Que não tem necessidade de sair do ninho, né? Isso, eu acho isso tão problemático, isso é uma zona tão problemática. Aí tá lá aquele jovem, meu pai me dá tudo, minha mãe me dá tudo. Aí começa a pôr culpa no pai e mãe, mas o meu pai não me deu tal coisa, mas tal coisa não vai ter como, porque o Joãozinho deu certo, mas o pai dele deu tal coisa. E aí entra num ciclo de se culpar o pai, de culpar o governo, de culpar não sei quem, e aí a vida vai ficando estagnada, o tempo vai passando, todo mundo é ruim, só eu que sou Isso bom. vem de uma superproteção, eu acho. E aí, Adriana, entra um grande perigo. No momento que você acha que todo mundo é ruim, só você é bom, Alguma coisa de errado tem, né? tem algo errado. Algo muito errado. A gente acha que a sociedade não enxerga. Não, mas eu sou um meninão de 14 anos, um meninão de 18 anos, uma meninona de 22 anos. Eu acho que ninguém está me dando atenção, ninguém quer saber de mim. A sociedade toda está olhando para você, todos os empresários pensam em te contratar. Se você... Mas você sabe que isso é um problema da modernidade, né? Isso não existia no passado. Porque no passado não existia adolescência. A adolescência é uma invenção moderna. A adolescência foi inventada lá pelos anos 80. Não existia. Você começa a ler coisas antigas, da própria Bíblia, né? Que foi escrita há muitos séculos atrás. E depois literaturas mais antigas. Não existe adolescente. Existe a criança e o jovem. O jovem já é adulto. Ele é um jovem adulto. Então, o adolescente de hoje, no passado, ele era o jovem adulto. Era atribuído responsabilidade a ele. Então, assim, hoje aí que chegou um momento que eles desresponsabilizaram esse jovem adulto.
chamaram ele de adolescente, né? E aí tem um problema. Aí criou uma problemática ali. Esse adolescente tem 24 Aí anos, criou uma lacuna na vida da pessoa, onde ela não é criança, mas também não é adulto. ninguém E aí quem é ela, né? Ninguém. diploma agora, você é adulto, ninguém. Não. Então fica o julgamento dela. Ela, 25, Aí agora a gente tem gente com 20 anos de idade achando que é adolescente. 25, 26. Então, assim, é uma problemática, Juliana, assim. outro assunto também que dá para conciliar com o empreendedorismo é a construção de família. Eu acho que para a geração, talvez sua audiência tenha bastante gente jovem, né? Então, Tem. É mais ou menos, minha audiência no geral é ali entre os 25 até os lá 45. nos indicadores mostra É. isso, né? Não é mais adulto do que adolescente, né? Mas aí sempre tem um irmão, sempre tem um filho, né? Tem muita mãe, muito pai ali. Eu percebo que as novas gerações, não por culpa das novas gerações, mas por culpa de... O jeito que as gerações vieram acontecendo, né? Exatamente, as coisas vieram acontecendo, algumas ideologias foram subindo e crescendo, as pessoas estão perdendo o conceito de família. As pessoas pararam de construir família. Nós somos prova disso. Com a nossa idade, há 30 anos atrás, com a nossa idade, a gente já teria uma família formada. Eu ainda não tenho filhos, mas eu penso também por essa questão, esse entendimento do que é uma família. Mas eu acho que a nossa geração ficou muito prejudicada nesse sentido. A culpa é, como eu falei, né, de ninguém. A sociedade caminhou para isso. Então, se tem um culpado, a sociedade como um todo. Na verdade, é bobeira procurar os culpados também. E não vai resolver nada. Bobeira, Mas a nossa geração, a nossa, que você tem 30 e poucos anos, né? Você também é dos anos 80 ou dos 90? 92. Do começo dos 90, eu sou do final dos 80. A nossa geração pegou uma onda de deixar a família para mais tarde, para depois. A gente criou uma crença que é da nossa geração específica, não sei como é que é para as mais jovens, que não precisa ter pressa, que a gente tem todo o tempo do mundo, que primeiro carreira e trabalho e depois a família. Aí agora a gente tá todo mundo na casa dos 30 falando assim, mas por que eu perdi a casa dos 20? Cheio de trabalho, né? Porque, e dava para encaixar. Sim. Mas por que eu não encaixei? Eu ainda não me arrependi de não ter filho até hoje. Apesar dos 32, 30. Mas você é jovem, você é mais novo que eu. Eu ainda acho que a gente vem se preparando. Psicologicamente, espiritualmente. Então eu ainda acho que até aqui está saudável. Mas acho que daqui para frente agora a gente tem que pensar seriamente. Agora o que você falou é verdade. Mas não existia a necessidade real daquilo. Dava porque com o filho, né? Isso, porque a nossa geração tem uma crença de que os filhos vão atrapalhar. Isso não existe. O filho vai nascer com 20 anos, você vai ter que dar conselho de casamento pro filho. Não vai. Não. Vai nascer com 0 anos. Você vai ter que ensinar ele a andar, você vai ter que ensinar ele a falar. Trocar um monte. Né? E eu pensar que o filho atrapalha. O filho não atrapalha. Se o filho atrapalhasse, não tinha tanta gente bem sucedido com família. Como é que você explica? Eu acho que o filho pode ser mais um combustível, porque você tem um motivo a mais para fazer. Na parte financeira, eu nunca imaginei que filhos atrapalhariam. Nunca liguei. Mas quando você começa a conversar com a nossa geração, tem muito. Eu sempre liguei a minha imaturidade. Eu me senti imaturo para trazer uma vida para o mundo. Eu achava que a minha compreensão de vida era muito pequena. Eu senti que tinha muito para aprender, sabe? Aquele sentimento que eu engatinhando, como é que eu vou fazer um neném para engatinhar junto? Para mim, né, foi nesse sentido. Mas eu estava te falando também dessa família, é porque assim, o valor do significado e o valor do casamento também estão se perdendo. Ficou prejudicado mesmo. Altamente. Então assim, não que eu vou julgar, que eu acho que todo mundo não é para generalizar, cada um é um, né? Sabe do seu. Mas eu acho que vale a pena pelo menos pensar, e pelo menos tentar entender o real valor, o real entendimento do valor do que é uma família. E sabe o que é o pior? O que a gente mais admira, a gente mesmo tá deixando para trás. Porque a gente vê as vós e os vós, reúnem os filhos na casa, no fim de semana, no Natal, aquela coisa. Toda criança adorava ir para casa da avó e do vô. Quem vão ser os netos para ir para casa dessa geração se essa geração não tem filho? Sabe? Perde mesmo, fica para trás. Está diminuindo, né? O número de filhos diminui muito, né? A convivência entre irmãos também vai diminuindo, porque não muitos filhos únicos aí, né? Então a gente está perdendo muita coisa, né? Aí não tem primos, as famílias encolhendo cada vez mais. Os primos que tem nem sempre convivem, eles estão longe.
realmente a família está perdendo muito. Mas eu acho que a nossa geração despertou pra isso. Só que tardiamente. Isso gera muitos problemas, Adriana. Eu acho que foi até bom tocar nisso. Só que tardiamente, porque a gente fica. A nossa geração ficou com uma sensação. Aí é onde entra a adolescência. A gente ficou com a sensação de que a gente perdeu tempo que não precisava, com coisas que não precisava. A gente ficou uma década. Eu fiquei uma década aí, poxa, eu podia ter aproveitado melhor aquela década. Podia ter aproveitado melhor no trabalho, na família. Mas é isso. E aí, falando em família, eu lembrei de saúde mental. Eu acho que ter saúde mental sem ter uma família se torna É mais difícil. Sem sombra de dúvida. Eu fico imaginando esse sentimento de estou sozinho no mundo, não tem ninguém por mim. Tem muita gente perde os pais, por exemplo, não tem mais ninguém, né? É. Então, assim, não tô, né? Não tô. Pelo contrário. Todo mundo conhece alguém Todo que mundo, vive né? assim. E você imagina as novas gerações aí que não constituem família. Então, A tendência é só piorar cada vez mais. E aí a saúde mental vai junto. Não adianta, vai junto. E compromete as bases. O ser humano nasceu para viver em sociedade, nasceu para viver em família. É da nossa natureza, né? É da nossa natureza. Minha forma de enxergar. Mas é mesmo da nossa natureza. A gente vem assim desde que o ser humano existe. Não é uma coisa inventada agora. A gente abrir mão de tudo isso, pode pagar um hora. Exatamente. E chega uma hora que acaba os porquês. A gente tá empreendendo e trabalha pra caramba, e batalha, e passa por dificuldade, altos e baixos, momento que tá muito bom, momento que tá muito ruim. Mas vai chegar um ponto que pra que eu tô fazendo isso? Se eu não tenho a família, se eu não tenho a pretensão de ter, é porque às vezes as pessoas não têm mais a pretensão. Vai chegar um momento que vai bater uma crise existencial. Eu já tenho toda a liberdade que eu tenho, eu já tenho todo o dinheiro que eu preciso. E agora? Eu gosto muito, eu particularmente, eu gosto muito de ver pastores. O Instagram hoje tem. O Instagram tá muito bom. A gente pesquisa, o YouTube também, né? O TikTok também. Eu acho que o Instagram é o melhor em todas as redes, nesse sentido que eu vou falar. A gente começa a pesquisar um tema, ele começa a entregar muito aqui. Né? O algoritmo não falha. Não falha. Então, você pesquisa lá, casamento, pastor. Nossa, mas eu nem vou à igreja, eu frequento a igreja, não sou religioso. Esquece de religião por um momento, esquece disputa, aqueles assuntos religiosos, que a minha religião acabou, esquece tudo isso. Procura só o ensinamento dos pastores e padres. Só as mensagens que ele traz naquele momento. Eles não estão pregando uma religião. Tem muito pastor e padre bom que não quer falar de religião, não. Ele quer falar de família, quer falar de amor, ele quer falar de conduta, de vida, de retidão, de trabalho, de honestidade, de moral, de ética. Procura lá casamento, família, pastor. Tem vários, né? Poderia até citar alguns aqui, mas eu não vou ser injusto, eu vou citar alguns, vou esquecer muito. Tanto pastor, tanto padre. Padres, pastores. Explicando o que é a família. Padre, pastores, rabinos. Eu já me peguei, através de pastores e padres, entendendo o que é família aos 30 anos de idade, 31 anos de idade, 32 anos de idade. Então a gente tem que ter essa humildade, parar e acessar esse conteúdo. Entender, pelo menos entender, sabe, Adriana? Eu acho que ninguém é obrigado a constituir uma família, ter filho. Tudo bem, você que já decidiu que não vai ter, tudo bem. Pelo menos procura entender o que é a família. Porque né? mesmo se você decidiu que não vai, mesmo se a pessoa que decidiu que não vai ter, ela veio de algum lugar, ela teve... Ah, mas minha família era muito desestruturada. Tá, mas até a sua família desestruturada vem de outra família. De algum lugar você veio, você não é filho de chocadeira. Então, assim, a família é importante. Mesmo que a pessoa nunca vai ter filho, ela veio de uma família. Entender a família é muito importante, né? Isso vai te ajudar a lidar com seus clientes, vai te ajudar a lidar com familiares, né? Entender sobre casamento. Quanta mensagem boa, né? Lidar com o ser humano, né? Sobre perdão, como é importante o perdão, consegue enxergar o valor. Você nem entendeu o que é. Não entende o que é um perdão de fato, não entende o que é inveja de fato, o mal que ela faz, não entende o que é a ira, o que é Não entende o que é. Se você não entende o que é, você não consegue lutar como. A inveja até é engraçado. A inveja, especificamente, ela tem um conceito errado, assim. Tem gente que acha que o invejoso é o seguinte. Você tem esse copo. Eu quero ter esse copo. Tem gente que acha que isso é a inveja. Isso não é inveja. Eu quero ter esse copo. Tudo bem que você tem o seu, eu quero ter o meu. Isso não é inveja. Isso é a minha ambição de também ter o copo que você tem. A inveja é quando eu quero que você deixe de ter. Eu não preciso nem ter. Mas eu quero que você deixe de ter, porque eu acho injusto que você tenha ou não tenha. Tem uma raiva da pessoa que ela tem. É. Tem um sentimento ruim, É. né?
Você tem dinheiro? Eu não quero ter o dinheiro que você tem, não. Mas eu quero que você perca o dinheiro que você tem, porque eu acho injusto que você tem e eu não tenho. Isso é Que nem quem inveja. tá na CLT, que olha pro empregador e acha que ele é um monstro. É, Tem dinheiro, tem um carrão lá, meu empregador tem um carrão. mas se ele não tivesse, ele não ia nem te empregar. Você ia ser um desempregado. O cara fala assim, ele só me paga um salário, o carro dele vale 100 salários, ele só me paga um. Essa conta não é assim. Não é assim que fecha. Lá é o patrimônio dele, pessoal dele, uma vida de trabalho dele, uma vida de administração, gestão financeira. E você dele. faria o que ele fez pra ele Isso. estar onde ele tá? Não Vai faria. pagar o preço, porque exatamente, julgar, apontar, reclamar, mas não querer pagar o preço. Então, assim, a inveja é esse sentimento, extremamente destrutivo, que é destruir o que o outro tem, não pra ter, mas pra que ele deixe de ter. Né? Então, assim, a pessoa nem compreende o que significa, então não consegue nem conviver com aquilo. Perdão é a mesma coisa, a pessoa não entende o que é o perdão, então... E o podcast não mudou de assunto, não. Esse crescimento pessoal aí, essas habilidades aí de enxergar o mundo, também é empreendedorismo. Nossa, demais, ainda mais que imagina, você começa a inveja dos seus colegas, porque seus colegas conseguiram cliente rápido e você ainda não conseguiu. Então, assim, você tem que tomar cuidado com a sua cabeça. É de dentro pra fora, né? É. Tudo que existe saiu da mente de uma pessoa. Quando você começa a se alegrar pelo outro ter o que você gostaria de ter, é quando você começa a ficar preparado para ter aquilo. Tem um livro famosíssimo, é o Segredo, que fala dessa lei da atração. E está relacionado a tudo que nós estamos falando aqui. Quando a gente começa a materializar coisas boas, pensar coisas boas, fala, nossa, meu empregador, vamos dar exemplo de empregador, vamos dar exemplo de, meu vizinho construiu uma casa maravilhosa. Realmente você não pode. Tem gente que olha assim, nossa, você viu que fulano fez aquilo na casa. Não faz isso, não vai criar sentimento de Acontece, todo mundo conhece a situação, né? passar pelo vizinho, vai tratar ele mal, né? Não, para com isso, vai aprender com ele, vai se espelhar, vai ouvir a história dele, vai aprender com a história dele. Em vez disso, vai atrás do seu, né? Vai atrás do seu sonho, faz o seu. Quando você tem que abençoar o que você quer pra você. Independente do que seja. Nossa, meu sonho é ter uma família. Nossa, aí você vê uma família feliz, você vê uma família bonita, vê uma pessoa que tem um relacionamento bonito, em vez de você ficar invejoso daquilo, nossa, olha que bonito. Nossa, é esse tipo de coisa que eu quero pra minha vida. Sonhar é livre, né, André? Pode sonhar grande, pode sonhar muito, pode sonhar todo Dá o dia. mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho. Pode Se sonhar. você vou dar o exemplo do carro, né? Se você sonha em ter um Fusca, ou se você sonha em ter uma Ferrari, o trabalho que dá pra você sonhar é o mesmo, né? Não, e outra coisa, quem sonhar com Fusca vai conseguir provavelmente o Fusca. E quem sonha com a Ferrari vai atrás da Ferrari. Claro que é mais difícil, talvez. Mas vai caminhar naquela direção. Mas talvez não consiga a Ferrari, mas consegue ali um Outro. Corolla. Melhor, né? Exatamente. Já é grande coisa. A gente mira no topo para acertar alto, né? Agora, se a gente se reduzir, se limitar, não Ou se acomodar. se acomodar. E a minha história, gente, outra coisa. A minha história é de uma família isso. A história é de uma criação isso. A minha história é de dinheiro isso. E essa história você tem hoje ou amanhã. O passado já passou. É verdade. Nada significa que se foi difícil até aqui, nada. Isso não significa que vai continuar E difícil. por pior que seja, Vai por ser mais difícil que seja, se você sentar numa mesa com as pessoas, você conversar, você vai ver que existem pessoas com a vida mais fácil que a sua, mas que sempre vai existir alguém com a vida mais difícil que a sua. Sua vida não é nem a melhor nem a pior. É só mais uma vida. E eu gosto de pensar, Adriane, e acredito muito que nós que tivemos vidas mais difíceis. Eu acho que é um privilégio. A gente tem um privilégio. Eu também acho. A gente é forte, a gente é determinado, a gente acredita. A gente não acha que o mundo vai acabar. E outra, hein? Depois que você faz e acontece, você fala, eu sou capaz, eu vou. Se eu conseguir um, eu consigo dois. Eu acho também que é um privilégio, que a gente fica mais forte. A gente precisa ter fé, precisa acreditar. Fé, força, gente chorando, gente reclamando. Reclamar é aclamar 2 vezes pela aquela coisa que tá ruim. Eu penso assim. É isso. Mas eu espero que você faça o melhor balanço possível da sua vida em 2024 e vá só com o que é bom pra você pra 2025. E que em 2025 você tire do papel, tira da sua imaginação aquilo que é sonho e que você começa a caminhar. Porque o sonho, ele não é uma coisa que você... Ele não existe um marco do sonho, né? Eu quero ter... que você vai chegar... Não, aquilo ali você vai chegar ali e você vai passar dali.
Mas se você quer chegar, não importa se está perto ou longe, o importante é você estar sempre, constantemente caminhando naquela direção. Então, que em 2025 você passe o ano caminhando e alcance muito dos seus sonhos. Isso aí. Ótimo 2025 para todo mundo. E não tem segredo, gente. Arregaçar a manga, acreditar, fazer o melhor, esquecer, parar de reclamar, parar de culpar os outros e bora para cima. E deu certo para mim, deu certo para você, né? Com Deu certeza. certo para você também. Sem sombra de dúvida. E 2025 vai ter a Laranjinha Talk toda terça-feira às 19 horas. É só você ficar ligado aí, que muita história inspiradora, muitos insights. Vamos ter programa de tudo quanto é formato. Tem muitos planos bons e novos para 2025. Então, continua acompanhando a gente aqui. É isso, pessoal. Um beijo grande. Até o próximo episódio em 2025. Até lá. Dá um joinha e compartilha também. É isso aí. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.